Para Brazil, he fights out of Los Angeles, California, Shinzo Machida. And with his brother, Rafael dos Anjos, looks down right. Box camp, Rafael Cordeiro out of that camp. What is that? Oh, monster right, buckles the knees. Brazilian Jiu-Jitsu and Karate. Machida is a brown belt. But the longer this, oh, big right there. Oh, big knee, and that is all. Unbelievable. Paul Daly. Also, both guys had to spend a lot. Oh, look at that. What Navarro's doing right now. Got to put pressure against cleverly. Both fighters, this is their first fight since 2004. Oh, huge right hand. John McCarthy giving it a close look. He's giving Mario Navarro a chance. Had moments with this. The longer this fight goes, as we listen in to that, it looks like pretty Ladies and gentlemen, inside the Bellator cage, referee John McCarthy steps in, waves off the contest. Official time, 2 minutes, 57 seconds into round number 1. The winner by TKO, Shinzo Machida. Começando aqui o nosso Shotocast especial aqui no Brasileiro da JK em Goiânia. Nós estamos aqui com, primeiro, meu co-host dessa vez, o Elias Neto ficou diferente, né? Esse aqui é o Arthur Bissuti, um atleta promissor nosso da academia, recordista de medalhas em 2 anos seguidos na Karatê tradicional e agora participando também da JK. E conosco, nosso amigo de longa data, Shinzo Machida, né? A gente se conhece desde pequenininho. Vou contar assim desde os, sei lá, 8 anos, 10 anos, 12 anos nas competições, né? Prazer estar contigo aqui mais uma vez. É um prazer participar aí
esse podcast, Shotocast, né? Shotocast, né? A gente está com uma edição extra, né, que é dentro do brasileiro, um pouco mais informal, né, mas acredito que seja benéfica e muito importante para a comunidade do Karatê conhecer a história do Shinzo. E trouxe o Arthur justamente para ver o olhar de um atleta que admira há muito tempo, né, o Sensei Shinzo, e tem essa, não só ele, mas com a família dele, né. A gente teve uma abertura aí muito boa com o Sensei Matida, explicando a origem da família, até a gente vai conversar sobre isso também daqui a pouco. E, primeiramente, né, queria que você se apresentasse para o pessoal que a gente conhece. Sou Shinzo Matida, treino Karatê desde 4 anos de idade, junto com meus irmãos também, Lyoto, Take, que é o mais velho. E o Kenzo já vem depois, é o meu irmão caçula. Então, assim, tem um envolvimento desde muito cedo na academia, dentro do Karatê. A gente morava em cima da academia, então embaixo era a academia, e a gente ficava ali brincando e quase que todo dia era normal para a gente estar treinando. Depois cresci, quando tinha atividade de mais ou menos de 11 anos, peguei a faixa preta e com 13 anos comecei a dar aula. Estava precisando de um dinheiro ali, então meu pai falou, se quer dinheiro eu não dou mesada, você quer, vai trabalhar e aí eu dou um dinheiro para você. Então me pagava pelas aulas. Tá certo. E depois de 14, 15 anos comecei a competir mais nacionalmente, né? Participei de vários campeonatos, aí comecei a entrar na Liga do Karatê Tradicional. Depois comecei a treinar também jiu-jitsu, mas o foco sempre principal foi o Karatê. Participei várias vezes de campeonato de Karatê, não gostava muito de participar de kata, participava porque meu pai mandava, né? E aí o foco sempre foi mais a luta. Tá certo. E fui várias vezes campeão do Karatê Tradicional, junto com a JKA. Eu fui 13 vezes campeão individual de comitê. Disputei várias vezes pela seleção brasileira, tradicional, JKA, e fiquei em segundo lugar na JKA na Austrália, em 2006. Então fiz 8 lutas e ganhei 7 lutas e perdi a final pro japonês. 2-1, né? Foi 3-1, porque no final é 2 pontos. Shobu Sambo. Aí fui técnico do Lyoto, né, a carreira dele toda, desde o início, desde a primeira luta até ele foi até o cinturão, e depois a última luta que ele se aposentou praticamente, agora eu não participei, que já estava morando na Flórida, mas praticamente a carreira toda dele fui como o técnico principal da parte em pé, né, e da estratégia que a gente utilizou. Certo. E depois vim fundar o Matida Karatê, me mudei para Los Angeles e estou desenvolvendo um trabalho lá já tem 10 anos. A academia tem 8 anos e meio, mas a minha estadia lá em Los Angeles já tem 10 anos. Inclusive, assim, sabe que eu morei em Dubai, né? A gente teve trabalho lá. E eu até cogitei montar uma academia mais pra frente lá, mas era bem difícil, né? Eu acompanhei sua trajetória lá com o Green Card, né? Queria até saber essa questão. Como que foi lá também montar aí a estrutura. O Jaime me contou que você até comprou o prédio lá, né? Do Matida Karatê. Que foi essa experiência? Assim, primeiro eu fui com o visto do Bellator, porque eu estava lutando, eu já tinha um contrato assinado que eu ia lutar no Bellator. Certo. Então eu estava lutando num evento que era chamado RFA, é um evento menor, e depois desse evento se transformou num evento chamado LFA. Então ele se juntou, RFA com outro evento, se formou a Liga LFA, que hoje em dia é LFA. Está competindo nele, né? O Bruno está competindo nele, LFA. Então eu tive 2 lutas boas, e aí o Bellator, que é um evento que estava na época ficando forte, né? Era o segundo evento dos Estados Unidos, me contratou para lutar neles. Certo. Então eles aplicaram para o meu visto de trabalho, visto de lutador. Então eu entrei e levei toda a família com esse visto. Ah, sim. Então eu comecei a entrar com esse visto. Aí comecei a dar aula, né, aos poucos, numa academia chamada Black House, que era uma vez só por dia, né, e comecei a tocar a aula do Matida Karatê, que a gente fundou lá. E depois já de 1 ano que eu apliquei para o Green Card. Então, com o meu conhecimento dentro do Karatê, o meu Green Card foi pego pelo meu destaque dentro do Karatê. Pela questão de atleta. Pela questão de atleta dentro do Karatê. Que lá é muito valorizado. Que é muito valorizado. A diferença daqui, né? Uma das maneiras mais, assim, não digo fáceis, mas uma maneira mais, assim, possíveis que você pode conseguir o visto americano é através do esporte. Legal. Se você tem um destaque dentro do esporte, se você é uma pessoa que teve um certo destaque no esporte, é muito mais fácil você conseguir
do que até um próprio médico, às vezes, do que até um próprio, às vezes, dentista. Porque eles valorizam muito essa questão do esporte, né? Certo. Aí depois fiquei sabendo que, na verdade, assim, eles incentivam muito. Então, se você é um técnico, se você é um treinador, é um professor, ou você é um atleta, que você vai somar para o país, para os Estados Unidos, onde você vai ali, às vezes, representar e vai fazer com que o esporte cresça nos Estados Unidos, seja como lutador, como técnico, como assistente técnico, eles incentivam isso. Então, eles facilitam o máximo que pode. Foi através disso que eu peguei o meu Green Card, com o currículo da JKA, de vice-campeão, campeão brasileiro, também ter atuado com o Lyoto. Então, peguei meu Green Card e aí ficou mais fácil para eu desenvolver o trabalho, porque o Green Card é como se você fosse um cidadão. Sim. Entendeu? Só que você só pode aplicar para a cidadania depois de 5 anos tendo o Green Card. Que eu fiz isso há 2 anos atrás. Então, hoje eu já sou cidadão americano e a minha família também, a minha esposa, todo mundo, que já está... Eles vão como você como sponsor lá, né? Como eles dependentes ali seu e já vai na sequência. Já vai na sequência. Entendi. Então, foi assim que eu consegui a minha legalização dentro do esporte e que o Karatê me facilitou isso. Aí depois, eu e o Lyoto, a gente montou a academia junto, né? Então, assim, o Lyoto estava com a ideia, então ele falou, Shinzo, vamos lá, você quer ir para os Estados Unidos? Eu digo, quero, Lyoto, é uma coisa que a gente estava querendo. Então, eu dei a ideia para o Lyoto também, ele falou, então vamos arrumar aqui. E o Lyoto se mudou primeiro, 2 anos antes de mim. E aí eu fui, toda vez eu estava indo para os Estados Unidos, já muito frequente. Certo. Falei, Lyoto, eu vou mudar para cá e a gente faz um negócio junto. Então, a gente fez, aí o Lyoto montou o negócio junto comigo, a gente era sócio. Certo. Aí a gente montou a academia. Então começou lá 1 ano, 2 anos, foi em final de 2016. Nós montamos a Academia Matilda de Karatê. Mas o trabalho do Matilda Karatê já tinha começado nessa academia da Black House. Mas como era um horário só, porque tinha aula de jiu-jitsu, tinha outras aulas, então não pude expandir mais o trabalho. Depois que a gente montou o nosso espaço, aí ficou 100% só o Matilda Karatê. Isso foi em 2016, né? A gente começou o trabalho em 2017, 2018, 2019. Quando deu 2020, deu a pandemia. Então, a gente estava em crescimento, aí deu a pandemia, aí parou tudo. Pum. Mas aí você começou a online depois, a gente começou online, né? Começou Matilda Karatê virtual, alguma coisa? Isso, aí depois começou a Matilda Virtual Dojo. Foi justamente por isso. Então, a gente filmou as aulas ali rápido, para poder ter menos impacto, entendeu? Nessa parte. Aí criou o Zoom, que é aqueles alunos que estavam ali, mas realmente caiu muito a quantidade de alunos. A gente estava com quase 200 alunos nesse período de 3 anos e caiu para 40. Aí depois foi devagar voltando, né? Então, a gente teve um pouco de dificuldade. E aí, nesse momento, o Lyoto chegou e falou, Shinzo, pô, a academia não está rendendo, entendeu? Para mim. E eu não dependo da academia. Eu tenho... A minha fonte de renda é a luta. Então, para mim, tanto faz eu morar aqui nos Estados Unidos como morar na Flórida ou em qualquer outro lugar, entendeu? Não depende da academia. Então ele foi para a Flórida, a gente conversou e aí ele vendeu a academia para mim, né? E aí eu continuei o trabalho, praticamente ali liderando, né, o grupo que já estava e tudo. E o Lyoto ficou mais com outras partes que ele queria tocar. Então ele falou, Shinzo, toca aí, eu vou me afastar, eu quero fazer mais o meu projeto mesmo pessoal. E aí eu fiquei tocando a academia, colocando o projeto do Matilda Online, né, o Matilda Físico na academia, e também a parte das associações, que são pessoas que aprendem nosso sistema e dão aula nas suas cidades. Então a gente já tem 10 associados com a gente. Isso dentro dos Estados Unidos ou expandindo para o mundo inteiro? Tem outros lugares. Né? Tem no Japão, uma em Saitama, e as outras 9 estão nos Estados Unidos, espalhadas por outros estados. Né? No Brasil ainda não tem, né? O Brasil ainda não tem, em Belém, né, que lá a gente começou, né, que o André começou o trabalho, entendeu? Mas ele até fez 2 cursos já com a gente lá, mas ele está realmente mais focado ainda no Shotokan, entendeu? Entendi. Então ele começou o trabalho e tudo, mas como o Shotokan lá na academia é muito forte, né? Então tem campeonato, tem exame de faixa e tudo, então ele se sentiu um pouco meio pressionado pelo tempo de continuar o trabalho, entendeu? Então ele deu uma pausa ali e está esperando, porque ele que fez o curso lá de instrutor. Mas se alguém tiver interesse em aplicar o Matilda Karatê, como é que seria o caminho para fazer parte? Assim, a gente não abriu ainda para o Brasil, tá? Mas se tiver uma pessoa que for lá no Brasil,
fazer o nosso curso de instrutor, que acontece todo ano, em novembro. São 4 dias intensivos de curso, que é quarta, quinta, sexta e sábado. Certo. E esse ano vai ser dia 5 de novembro, 6, 7 e 8 de novembro. É um curso que começa às 8 horas da manhã e termina às 3 horas da tarde. É um curso, tem um horário de intervalo para o almoço e é direto, de quarta até sábado. Certo. Aí ele aprende nossa metodologia. Para isso tem um requerimento, ele tem que ser faixa preta de um karatê japonês, certo. Não necessariamente ser o karatê Shotokan, pode ser o karatê Goju-ryu, Shitoryu, até o Kyokushin. Ele apresenta o certificado dele, a gente olha a avaliação dele técnica, mas não precisa ser também tão bom, que às vezes muita gente, o cara não se apresenta muito bem, mas é um bom professor. Ou fica com receio de se apresentar porque não tem um currículo de atleta, lá em isso. Cima. Né? Então a gente reconhece o certificado dele, ele aprende essa nossa metodologia lá, certo. A gente dá um acesso para ele online, para ele seguir as nossas aulas, certo. E ele começa a dar aula na cidade dele. Né? Ele paga uma taxa ali para se filiar mensalmente e tem um requerimento que ele tem que usar nosso uniforme quando estiver dando a aula no nosso específico. E a indumentária também tem uma proteção diferente, né? Até eu passar junto com esse vídeo editado aí, que não é ao vivo, infelizmente, mas como for para o Cuiabá, mais que convidado a fazer com a gente ao vivo. E vai ter assim, aí dá para mostrar as imagens que eles estão treinando em proteção, né? Diferenciada. Você tem aquela você tem a caneleira, você tem uma calça um pouco mais curta para botar a caneleira, né? Um short praticamente, né? Manga um pouquinho mais curta também. E são golpes que a gente não utiliza muito, né? No Shotokan, por exemplo, por conta das competições. Você até falou isso lá no curso sobre golpes circulares, você vê gancho, né? Cotovelado, inclusive aquele gancho que você usou no MMA, a gente não utiliza muito na prática, né? Eu acho muito importante. Então, assim, primeiro a gente falando da proteção. Né? Então, a proteção a gente utilizou para a gente poder treinar mais com liberdade. Então, a gente pode ter um contato maior, entendeu? Chutar um pouco mais forte. Quando bater um pouquinho mais forte, porque você tem a proteção. Então, a gente se preocupa muito com de o aluno estar sendo bem protegido, de ser um ambiente safety, como é que fala? Safety. Seguro, né? Seguro, exatamente. Às vezes falta a palavra. Um ambiente seguro. Vou botar a legenda aí, não tem problema. Né? Um ambiente seguro. Né? Quando ele se sente que tem um ambiente seguro, ele sente mais a vontade de treinar. Certo. Muitas vezes, assim, a gente vê, principalmente japonês, o karatê tradicional, japonês, não usa proteção, não. Não usa proteção. Só que a cultura é diferente. Por exemplo, no Japão, eles não usavam proteção, mas eles batiam muito. Então, Porque não tinha proteção na época, não tinha essa caneleira, não tinha nada, era muito mais, na época do seu pai, né, ficava para trás. Você não tinha nenhuma proteção, você tinha treino, né, vivo ali, você batia uma maquiwara, você inclusive ele vai contar sobre isso um pouco, mas você não tinha uma caneleira, você não tinha nada de proteção para você bater. Na verdade, o que aconteceu? O karatê, antigamente, ele tinha proteção. Se você for ver ainda, tem uma foto até antiga, se você quiser depois procurar ver, manda, a gente professor mestre Mabuni, né? Estava lá em Okinawa, com toda a proteção dele aqui, ó, caneleira, luva, de baixo. Por quê? Eles traziam o sparring com uma luta mais agressiva, mais à vontade, entendeu? Assim, para de bater mesmo. Depois, quando foi para o Japão, eles tiraram essa proteção, mas continuaram com a agressividade, entendeu? Você for o japonês, não tinha nenhum dente aqui, ó. Para eles são normais isso. Para a gente, eu não quero ficar sem os dentes. A gente vai lá, usa protetor de boca. O pessoal da JK no Japão, você vai tirar aqui, o cara não tem nem dente. E para ele, tá tudo bem. Entendeu? Mas o ocidental, não. Não tem como. Então, para eles, aí estão ali, ó, sem proteção, e dá ali na boca, o cara quebrou, outro dia tá ali. Ó. Tá. Aí o que acontece? Quando você vem para o Ocidente, né, a cultura é outra. As pessoas querem treinar forte, certo. Mas não quer ficar sem dente. Sim. Não quer quebrar o supercílio. Então, se eu der com a minha mão aqui, ó, na tua cara aqui, ó, pum, vai quebrar aqui, ó. Tem ponto. No outro dia, será que eu vou treinar mesmo? Vamos supor que você é um médico, um advogado. Mas se eu estou com a luva, o cara vai lá, pum, não é que vou bater tão forte. Mas se eu bater com a mesma força que eu bati sem a luva, pelo menos não vai quebrar. Aí eu vou chutar a sua perna, vai amortecer um pouco. Mas você viu que você levou o chute. Então você vai aprendendo
com 50% do impacto que você levaria sem o negócio, e no outro dia você está pronto para treinar. Porque caso contrário, você continua treinando, chama o outro para treinar de novo, senão você machuca o colega e não vai mais. não vai mais. Então, assim, você não é um ambiente seguro. Então, a gente aumenta a segurança para eles se sentirem mais à vontade. Então, assim, aquele negócio de até tirar, isso aí atrapalha, isso é frescura. Não é. Até hoje, a gente pensa assim. Inclusive, é o contrário. Quando você tem uma proteção, você melhora a sua técnica. Não prejudica a técnica. Porque mais vezes eu vou socar na tua cara. Mais vezes eu vou bater para acertar o seu rosto com a intensidade não tão forte, mas eu vou lá para acertar. E vai bater certo. E vou bater A certo. técnica errada, porque eu estou Segurando a mão. freando. Entendeu? Então, desenvolva a técnica correta. Que é o contrário do que as pessoas pensam. Isso é frescura do cara. Mas não é. Você desenvolve ao contrário. Você tem uma proteção maior, então vem um pouco mais. Porque a gente teve o treino para JK agora, uma menina que chutou, eu acho que ele com muita vontade, foi no cabelo da outra. E ela costuma usar proteção para dar do médico, que a gente também participa do circuito. Aí, como era treino para JK, ela esqueceu de colocar, deixa o livro para colocar. Soltou mesmo abaixo do cotovelo, ou no chão, do lado. É justamente essa questão. Então, assim, e com relação ao nosso uniforme, no Japão, como é que a gente criou esse uniforme? No Okinawa, antigamente, logo no início, a gente estava até sem uniforme, era só short, né, camiseta, e depois eles criaram um short com kimono, mas era um short branco. Tem até o mestre Motobu, que usa short, e a gente viu meu pai com kimono, não kimono de luta, um kimono normal, japonês, short. E a gente achou interessante, olha, isso aqui é um negócio legal, já que a gente usa proteção de caneleira, usa a luva que vem até aqui, o movimento, a gente usa cotoveleiro, você vai aquele kimono mais fechadinho aqui, abre para movimentar. Então vamos fazer um negócio mais aberto, para que a gente tenha mais à vontade, já que a gente usa a proteção. Então a gente criou essa bermuda, onde fica mais fácil, mais prático usar caneleira, conjunteira, cotoveleira e luva. Então a gente não foge da tradição, coloca o kimono branco, mas ao mesmo tempo cria o nosso mesmo estilo do nosso kimono, de acordo com a necessidade que a gente tem. A gente muda, faz um design um pouco diferente, mas ao mesmo tempo não é só a forma, mas funcional para a gente. Foi daí que partiu ele. As graduações que você usa, na sequência, você assim, a gente tem um programa lá que é baseado assim, em crianças menores, de 6 anos, que é de 4, Little Dragon, 4, 5 e 6, certo. Que a faixa deles são faixa cinza, é branca e cinza. Branca, cinza com branca, que ela tem uma lista no meio, depois a cinza completa e a cinza com a faixa preta. Entendi. Acabou dali, se ainda tem 6 anos, ele vai para o Youth Samurai, mesmo com 6 anos, mas ele continua na faixa cinza, só que ele vai cinza com amarela e cinza com laranja, até ele completar 7 anos. Aí ele vai para o Youth Samurai, que começa. Todas as faixas de criança, ela tem uma lista branca no meio. É amarela, com a lista branca, laranja, verde, azul, roxa e marrom. Na marrom tem marrom 1, marrom 2, marrom 3. Aí se ele não completou 15 anos, ele vai para a faixa azul. Certo. Então não tem criança faixa preta. Faixa azul. Da faixa azul ele começa, azul. Aí vem azul toda completa. Então, branca, aí se ele começar no adulto, ele vem branca, amarela, laranja, verde, roxa. Falei azul? Não, falou azul. Azul? Não, roxa. Não. Falou roxa. Branca, amarela, laranja, verde, azul. Roxa, marrom e preta. Então, se ele tem 14, 15 anos, completou 15, está na faixa marrom com 15 anos, ele vai para azul do adulto. Ah, sim. Então, é quase no do jiu-jitsu, né? Você pega branco e azul no adulto. Mas... Exatamente. Aí vai para o azul. Aí azul, marrom, preto. Como é que esse exame de vocês é? O kimono, kata, é assim, o nosso exame ele compõe de 3 partes, tá? 4 partes, que é defesa pessoal, vamos ter que saber a defesa pessoal, a parte do fundamento, que é você andar, socar, a parte do kata e a parte da aplicação da luta. O kata é aquele comitê kata que você tem postado, né? Aquilo é uma das aplicações da luta. Certo. O kata, a gente tem um kata normal, que é baseado praticamente no Taikyo Shodan. Sim.
Só de um lado e do outro. Só que você vira tudo na base livre. Quando você vira 1, socou é 2. Entendi. Virou 3 e a gente tem as variações. Não tem reiki, né? Você mantém, mantém a guarda em cima. Isso. E ele é baseado no Tai Shodan 1, Tai Shodan que é o 2, Tai Nidan, Tai Sandan, Tai Yodan. A gente acrescenta o movimento dentro dessa virada. Mas o diagrama dele... Taikyoku é quase um I, né? É o mesmo, ele não muda. Mesmo, né? Você vai lateral, vai pra frente, lateral. Parece que a carreira é bem grande, assim, mas muito pouco vídeo eu vejo, assim, de luta, né? Porque foi mais antigo e tal, e só vi, parece que as 2 lutas de karatê competição. Aí eu queria saber, tipo, qual foi a sua luta mais difícil de competição, assim? As mais difíceis, com certeza, foram que eu perdi. Só que quando a gente perde, entendeu? A gente tem um aprendizado. Então, assim, naquele momento foi difícil, mas eu aprendi e consegui superar, entendeu? Depois, como um crescimento dentro do próprio karatê. Então, assim, perdi várias vezes já. Sabe? Então, fica difícil dizer para você qual foi a minha luta mais difícil, né? Mas provavelmente foi a última luta no Mundial de 2006 que eu competi. Então, que ali eu cheguei num alto, porque assim, não que os outros lutadores não tivessem um alto nível, né, mas o adversário que eu lutei foi o Koji Ogata. Ele tinha um nível muito bom, ele já tinha sido 2 vezes campeão mundial e estava disputando ele a 3ª vez. Né? E quando lutei com ele, eu vi que ele tinha muita malandragem de segurar no kimono, entendeu? Aí, eu percebi. Estratégia, me esperar um pouco mais. Então dá para ver que é um cara muito experiente. Então, assim, eu aprendi muito com aquela luta. Então, provavelmente, pode ter tido até outras lutas que foram até mais difíceis, mas naquele nível de mundial e tudo, eu acho que eu considero, de repente, a luta que eu tive mais dificuldade, assim, por vários aspectos. Talvez se eu lutasse com ele hoje, não hoje, mas talvez um ano depois, talvez seria diferente, porque eu aprendi muito com aquela luta. Então, assim, eu acho que a luta pode ser difícil naquele momento, mas se você pegar aquilo como um aprendizado e desenvolver as suas técnicas, daqui a 6 meses, 1 ano, pode ter sido um outro resultado. Isso que eu queria perguntar também, como é que, tipo, você perde, como é que você lida com essa derrota? Olha, eu fui um cara que eu sempre, tipo assim, nunca tive dificuldade, entendeu? De lidar com a derrota. Eu nunca, tipo assim, eu sempre vi como um desafio. Para mim, eu sempre vi como um desafio. Eu perdi, tá bom, vou preparar aqui, na próxima eu vou ganhar. Mas assim, nunca de desestimular. Pelo contrário, quanto mais eu perdia, eu digo, tá bom, eu vou treinar mais, esse cara não vai mais me ganhar. E acontecia isso, uma coisa de superação. Então, eu sou um cara que eu gosto muito de desafio. Eu sempre gostei de desafio, assim, de me desafiar, sair da zona de conforto, para poder me testar. Né? Às vezes, não dentro do karatê só, mas até dentro do negócio, até em outras coisas, assim. Acho que desde pequeno eu sempre fui assim. Sim. Então, por exemplo, até meu pai montava cavalo, entendeu? Aí meu pai dizia, Shizo, monta esse cavalo aí. O cavalo nem estava amansado ainda. Ninguém tinha montado no cavalo. Eu digo, eu vou montar esse cavalo. Deixa eu ver. Mas eu sabia que eu ia cair do cavalo. Eu sabia que eu ia cair. Mas eu disse, esse cavalo não vai me derrubar. Desafio, né? Aí eu pegava, montava no cavalo, dava uma sacudida, e eu no chão. Buf, deixa eu montar de novo. Aí eu montava de novo. Aí caía de novo. Pá! Até o cavalo parava de pular. Eu digo, olha, parou de pular. Então, tipo, eu venci o desafio. Mas eu tinha medo. Eu digo, vou com esse cavalo, mas eu vou com frio na barriga, mas eu vou. Então, vai, né? Perder fez parte, entendeu? Do meu crescimento como um atleta. Então, eu nunca vi assim uma coisa, vou desanimar. Pelo contrário. Quanto mais eu perdi, eu digo, agora eu vou de novo. Então, quando, por exemplo, no Mundial, perdi. Daqui a 2 anos vai ter esse Mundial de novo, vou ganhar. Vou me preparar para ganhar. Só que, infelizmente, demorou 8 anos para ter outro Mundial. Então eu digo, vou para o MMA, entendeu? Então já desviei um pouquinho mais o caminho e fui para um outro desafio. Mas se tivesse com recorrência o Mundial, 2 em 2 anos e tal, provavelmente eu teria mais chance de ganhar o Mundial. Porque eu vou construindo a minha experiência, entendeu? Eu vou construindo através dos erros e dos desafios. Uma pergunta que eu fiz até para o Jaime naquela época. Para o japonês, a gente tem o karatê japonês como referência, você já lutou com o japonês, e eu queria saber, assim, entre os atletas do karatê, no caso do JK,
mais difícil lutar com o japonês, mais difícil lutar com o europeu. Ele considerou naquela época o europeu mais complicado, estilo europeu, né, do que o japonês. Aí eu não sei a sua opinião. O japonês, ele parece mais com o nosso estilo, assim. Só que realmente eles são bem avançados, tá? Na técnica deles, são bem apurados, muita repetição e tudo. Certo. Então, eu acho assim, realmente, o europeu, ele mistura um pouco mais com a WKF. Tá? Então, assim, saltita muito e tudo. Eu acho assim, não vejo assim, uma comparação de qual é o mais fácil e qual é o mais difícil. Sim. Eu vejo assim, que cada um você usa uma estratégia diferente. Você vai lutar com o japonês, você tem que lutar de uma maneira. Você vai lutar com o europeu, você tem que adaptar para lutar com outra maneira. Então, nesse Mundial mesmo, eu lutei com o cara da França, cara da Bélgica, lutei com vários e ganhei deles. Certo. E perdi para o japonês na final. Então, assim, pela teoria, para mim, foi mais difícil o japonês, entendeu? Apesar de ter o mesmo estilo nosso de luta. Mas eles repetem muito, fazem muito, tipo assim, ulticome, que é aquela entrada e tudo, e eles são bem aguerridos. Outra coisa que eles fazem muito, eles não recuam muito, eles pressionam. E foi uma coisa que eu fiz, eu digo assim, eu não vou recuar. Porque se eu recuar, eu vou estar entrando no jogo deles, entendeu? Então eu que vou apertar. Então, assim, foi uma estratégia que eu utilizei. Por isso que eu consegui ganhar do Shimizu, do Nemoto. Sim. Até a minha última luta com o Ogata, ele que estava andando para trás. Só que, de repente, ele vinha explodir, segurava o meu kimono e batia. E aí ele conectava os golpes. Quebrava o ritmo, né? Quebrava o ritmo. Eu vou falar da mão que eu vi São Paulo meio vermelha, assim, descascada. Eu queria saber se você tem costume de bater Makiwara também. Eu batia muito Makiwara, né? Mas hoje em dia eu não bato tanto, porque assim, eu bati Makiwara com o objetivo de realmente ter uma potência no golpe, e toda vez que o meu golpe entrar, o cara sentir. Então, como eu estava lutando no MMA, campeonato da JKA, então as pessoas, os outros lutadores, se você tem a mão muito leve, o cara não respeita. É igual você estar lutando com uma criança de 10 anos de idade. Você vai lá, vou lutar com esse garoto. Pode bater, você não respeita. Agora, se esse mesmo garoto ele vier com uma faca, vem aqui, ó, vem Arthur, vem aqui, ó, você já vai, opa, pega esse menino, ele tem 10 anos, mas se essa faca tocar em mim, vai machucar, vai me cortar. Então você já respeita. Então a mesma coisa, se eu tiver um soco forte, quando eu der um primeiro em você já na outra vez vai pensar, caramba, como é, eu vou entrar ou não vou entrar? E isso vai trazer dúvida para você. Você vai ficar, poxa, vai hesitar. Então eu já ganhei 50%. Faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Então, por isso que é importante você bater Makiwara, bater saco, você vai fortalecer a sua habilidade, a sua força, e o cara vai aumentar o respeito. Então, se você não tem a pancada, o cara vem para cima de você com mais facilidade, não respeita. Você falou, como é que foi, tipo, conciliar o karatê com o jiu-jitsu? Prejudicava um ou outro, o karatê deixava mais lento ou não? Ou aprimora? Não, assim, porque aprimora, na verdade. Você fica um melhor lutador, você fica um lutador completo. Tá? Então, assim, como é que eu vejo? Eu vejo que depende da fase que você está. Então, se você está competindo no karatê, é difícil você manter os dois. Treinar o jiu-jitsu como competição ou aprimorar, porque você precisa muito daquele momento do descanso para melhorar o seu karatê. Né? Mas se você está com o objetivo do MMA, então eu acredito que você tem que treinar os dois. E um vai complementar o outro. Não sei se ainda mantém isso, mas tem muita intenção de fazer isso, fazer para MMA mais à frente. Até por isso eu trouxe alguns lá e os bolsistas do jiu-jitsu para começar a desenvolver isso. Eu até perguntava, o cara tem batida, tem elementos de projeção, de chão, coisa relacionada, ou você trouxe um pouco disso do jiu-jitsu ou foi mais da parte do karatê mesmo? Eu trouxe isso do jiu-jitsu, mas é diferente. Por exemplo, a gente treina a parte do grappling como defesa. Certo. Tem alguns ataques, mas o objetivo principal é a defesa contra o grappling. Entendi. Então a gente usa muito, como é que se diz? Defesa com que a gente chama de frame, é você não deixar o cara ultrapassar aquele limite. Entendi. Tanto com as mãos quanto com os pés. Então a gente usa muito pé no quadril, o joelho no peito. Entendeu? A gente não abraça quem está por baixo, não abraça, você evita. Para poder levantar. Entendeu? Então é um jiu-jitsu mais defensivo e mais agressivo por baixo, que eu posso bater aqui de baixo, que eu tenho um espaço.
Mas se você for realmente entrar no MMA, é importante você treinar desde a base para poder aprender. Né? Então, assim, eu treinei os dois, mas sempre o meu mais forte foi o karatê. Então, eu utilizava o jiu-jitsu como defesa. Assim como uma pessoa que é do jiu-jitsu, hoje ele não consegue entrar no MMA só com jiu-jitsu. Ele tem que aprender o em pé. Tem. E tem que aprender bem. O jiu-jitsu lá atrás foi o auge. Lá né? atrás, porque as pessoas não conheciam. Entendeu? Foi o que aconteceu com o Lyoto. Por que o Lyoto foi campeão do UFC? Porque ninguém dominava a distância e o tempo. Não é que o karatê, o karatê é o melhor, tá vendo? O Lyoto foi campeão. O karatê é muito eficiente. E para mim é uma das melhores. Mas não é que as pessoas não sejam boas. É que as pessoas não... E até hoje as pessoas ainda não dominam a distância e o tempo de luta. Agora, um ou outro já está dominando. Por exemplo, Conor McGregor, dominava, avancou. Agora tem um brasileiro, o Rufi, está dominando. Quase não pega golpe. Leva vantagem. Eu, na minha luta, quase não peguei soco. Tempo, distância. O Lyoto lutou no UFC, até ser campeão, ele não perdeu um round. Um round. E na estatística, ele é o cara que era menos acertado. Porque o Lyoto é muito bom. O Lyoto é bom. Ele é talentoso. Meu irmão, campeão brasileiro, campeão pan-americano, ele é muito bom. Mas o karatê que deu para ele a ferramenta para ele utilizar isso. Claro que de repente é uma outra pessoa que não tem o gabarito que ele tem, não ia conseguir. Como ele tem um nível alto, ele usou das ferramentas que o karatê deu e eliminou todo mundo. Pegou cara de wrestling, pegou cara de jiu-jitsu, pegou cara de muay thai, cara de boxe, cara de judô. Dominou todo mundo. Aí as pessoas começaram a estudar. Esse cara, como é que ele entra? O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Distância, tempo. Aí começaram a se aproximar um pouco mais da gente. Foi o que aconteceu com o jiu-jitsu. Ninguém sabia, é fácil. Aí o cara começa a defender, e agora para chegar no chão? O que faz, né? O que faz? Então, assim, o jiu-jiteiro teve que aprender o strike. E o strike teve que aprender o jiu-jitsu e o grappling. Então as pessoas falam, jiu-jitsu é a melhor arte. Não é. Karatê é a melhor arte. Também não é. Depende do que você quer. Karatê, para mim, é a melhor arte. Mas para o cara do jiu-jitsu, a melhor arte é o jiu-jitsu. Agora, qual é a transição? O que você vai fazer para você transitar? Para você conseguir aplicar bem o karatê no MMA? Depende também do lutador. Depende do lutador, mas você tem que usar a característica do karatê e defender bem contra as armas do wrestling e contra as armas do jiu-jitsu. E o cara do jiu-jitsu, ele tem que ser muito bom de jiu-jitsu, para quando cair no chão ele não perder a oportunidade, mas ele tem que ser bom da distância que ele vai entrar, de saber se defender. Então ele vai ter que saber boxear, ele vai ter que saber chutar e socar. Pelo menos para se defender. Pelo menos para se defender, ou enganar o cara para poder entrar. Senão, hoje em dia não dá, porque o esporte evoluiu, a arte marcial evoluiu. Né? O Royce Gracie foi o pioneiro, dentro ali da família Gracie foi o pioneiro, mas hoje em dia não existe isso. Entendeu? Então, assim, o karatê já se mostrou muito eficiente, uma das mais eficientes. O Muay Thai já se mostrou eficiente. O Jiu-Jitsu já se mostrou eficiente. O Wrestling já se mostrou eficiente. Mas, para mim, aquele que se domina a distância e o tempo, que é uma característica do karatê, mas não necessariamente o cara precisa fazer o karatê para poder aprender, mas o karatê trabalha exatamente isso, ele leva uma enorme vantagem. Coisas que muita gente, apesar da evolução do esporte, apesar de vários anos que o esporte já se levou, desde a época do Royce Gracie, ainda são poucas as pessoas que dominam isso. E quem dominar isso vai levar uma enorme vantagem. E isso eu já falo para o Lyoto, que o Lyoto começou a lutar desde 2003. Hoje já estamos em 2025. E ainda há uma escassez de pessoas que dominam essa área. Mas quem está dominando está muito na frente. E provavelmente vai ser campeão se já não foi. Ou vai sequencialmente manter lá, né? Manter lá. Que o MMA não vai reconhecendo a arte marcial do outro, que vai se mostrando eficiente, igual o seu irmão, com o seu karatê, eles olharam o karatê com outro olhar. Exatamente. Então, assim, as pessoas desacreditavam muito dentro do karatê.
Mas eu, por ter a experiência de viver dentro do karatê, o jiu-jitsu, quando começou, na época da escola, eu estava ali no primeiro ano do segundo grau, segundo ano, aí começou a febre do jiu-jitsu, tinha 15 anos, 16 anos, começou a ter a febre lá em Belém. Então a gente convidava nossos alunos, nossos amigos, jiu-jitsu é o melhor, jiu-jitsu, então vamos para a academia treinar. Aí botava a luva, né? Botava a caneleira, aí agarravam a gente defendia e tal, a gente olha como eles estão entrando e tal. Aí começavam na brincadeira ali, aí pá, soco na barriga, aí o cara, pum, caía. A gente olha, nossa, tá funcionando. Aí ele vinha, a gente defendia a queda, pum. Aí eles respeitavam a gente. Então eles diziam, jiu-jitsu, bora pra academia aqui. Bora. Como a gente também treinava jiu-jitsu, a gente já sabia como é que eles faziam, aí eles vinham com o jiu-jitsu, a gente defendia o jiu-jitsu e pá. Então a gente foi ganhando confiança, a gente tinha 15, 16 anos. Aí depois o Paulo Afonso começou a lutar, né? Então a gente viu, ele quase não tinha jiu-jitsu, quase não tinha, mas mesmo assim as pessoas sentiam dificuldade de atravessar a distância, e ele, como era um cara muito assim, tinha muito tempo e distância muito boa, e a porrada dele muito forte, nocauteava as pessoas. Então assim, a gente olha, tá vendo, funciona. E aí quando eu comecei a... Onde era vale tudo ainda. Já era vale tudo, né? Então a gente foi ganhando confiança em cima disso. Mas as outras pessoas que treinavam com a gente sabiam. Sim. Pessoas do jiu-jitsu que treinavam com a gente sabiam que esse karatê é forte. Pessoas do Muay Thai que treinavam respeitavam. Mas mundialmente ninguém conhecia a gente. Porque a gente estava em Belém do Pará ali, entendeu? Mas as pessoas que faziam... Então a gente começou a entrar no cenário e o Lyoto, até na primeira luta dele, usava muito jiu-jitsu. Aí eu falei pro Lyoto, aí meu pai falou para mim, Shinzo, o que o Lyoto tá fazendo? Não é karatê? Pô, usava karatê. Só que o Lyoto não estava com muita confiança ainda. Eu falei com ele, Lyoto, vamos fazer mais o karatê, a distância, o tempo. Aí ele disse, Shinzo, eu digo, vamos. Aí foi a segunda luta dele. No começo ele não estava muito confiante, ele queria usar mais o jiu-jitsu, porque ele já era faixa azul, entendeu? Ele queria mostrar ali. E aí o que acontece? Como era um evento de vale tudo, né? Então o cara fica com um pouco de receio de pegar a pancada. Só que teve essa primeira luta dele, ele dominou o adversário dele, você pode até ver a luta, mas ele usava o karatê um pouquinho, o cara não conseguia acertar ele, mas ele procurava se juntar, derrubava e ficava no chão. Entendi. Só que como ele não era um especialista, ele não era um cara assim, especialista do jiu-jitsu, então ele dava muito gap, muito espaço, então não conseguiu finalizar a luta, porque não era a especialidade dele. Aí eu cheguei com ele e falei, Lyoto, vamos fazer mais a distância, o tempo, vamos acreditar no nosso karatê. Aí ele foi para a segunda luta com o Stefan Bonner. Foi só em pé. Digo, não agarra que esse cara é do jiu-jitsu. Mas ele até falou, mas eu sou bom de jiu-jitsu. Eu sei que tu é bom. Mas o cara é do jiu-jitsu, você vai em pé com esse cara. Aí ele foi em pé, acabou a luta no primeiro round. O cara todo arrebentado aqui. Ó. O Stefan Bonner todo arrebentado. Aí o juiz não conseguiu mais continuar a luta porque o cara estava todo cortado. Digo, tá vendo, Lyoto? Aí ele foi ganhando confiança. Segunda luta, terceira luta. Aí foi mais em pé. Assim, só continuar. Então, o Lyoto foi ganhando confiança, né, com o tempo e cada vez mais confiando mais no karatê dele. Porque ele já tinha uma base muito forte. Aí juntando com o wrestling, o sumô e o jiu-jitsu, aí ficou confiante ali em pé. Então foi exatamente isso que fez a diferença. Né? E as pessoas, aí passou de respeitarem do colégio, que respeitaram do colégio, para o mundo. Entendeu? Acabou que furou a bolha, né? Furou a bolha, aí cresceu ali. Aí o pessoal até do karatê veio ele como representante, porque ninguém mais, tipo assim, acreditava no karatê como representante. Entendeu? Então, assim, a gente veio, eu ali orientando ele como técnico, e ele representando muito bem, né? Colocou o karatê de novo no outro patamar. A relação sua com ele, desde sempre, vocês sempre juntos ali com seu pai em si, nem falar da relação com seu pai, mas como que é assim, a relação que vocês tinham antes e a relação hoje, mas na época que você era técnico e hoje também, como é que vocês estão? Sempre assim, o Take é o mais velho, né? E eu e o Lyoto, a gente sempre gostou mais de treinar. E eu mais ainda, e o Lyoto era mais preguiçoso. não gosta muito de treinar, reparei. E depois ele pegou mais o ritmo. Mas assim, quando a gente era garoto, Take treinava pouco. Certo. Tá? Eu e o Lyoto treinava mais. Então assim, a gente sempre treinava junto, e nas competições, a gente sempre estava junto, a vida eu ganhava dele, a maioria eu ganhava dele, quando a gente era criança, porque assim, eu era mais velho 1 ano. Eu sou mais velho 1 ano. Sim. Então assim, eu tinha 9 anos, ele tinha 8.
E eu treinava mais, então levava mais vantagem. Aí ganhava. Aí 10 anos, ele tinha 9. Então foi assim. Irmão mais velho. Brasileiro você ganhava também, adulto você ganhava também. Assim, já foi crescendo com isso. Mas depois ele foi virando mais o jogo, ele começou a me estudar mais. Tá? Então, assim, eu conhecia os golpes dele, eu conhecia a capacidade dele. Né? Tá bom. Então eu conhecia assim, os golpes, eu lutava com ele e treinava com ele. Então quando ele foi para a luta, eu sabia a capacidade que ele tinha de fazer os golpes. Né? E a gente foi, como é que se diz, desenvolvendo junto. Campeonato, disputava junto, contra outras equipes, que a gente era da mesma equipe, quando tinha campeonato, luta por equipe, e depois nas finais, às vezes, que a gente chegava. Né? Então sempre a gente competia. Quando chegou no MMA, eu digo, pô, o Lyoto quer isso. Eu nunca quis ser um profissional do MMA. Eu sempre quis me testar. Certo. Mas eu sempre quis viver dentro do karatê. Nunca foi a minha paixão dentro do MMA de lutar, como foi a do Lyoto. Ele tinha 15, 16 anos e olhou ali o Royce Gracie, né, e falou, pô, eu quero isso para mim. Tá. Então, para ele, tanto faz representar o karatê ou não, ele queria lutar. Para mim, eu peguei essa oportunidade, será que tu quer lutar e já tu é bom no karatê? Vamos utilizar o karatê. Então, eu não deixei ele escapar, você vai fazer o karatê. E aí foi. Então, a gente sempre teve uma relação muito boa. Né? Eu, como técnico, incentivando ele ali e tal. E depois eu tive também a necessidade de experimentar. E, pô, eu estou só orientando, deixa eu experimentar eu mesmo. Eu já estava ali com faixa roxa de jiu-jitsu, eu vou entrar. Aí fui entrando uma vez ou outra, aí consegui um contrato com o Bellator, fui lutando, aí nocauteava, ganhava, e sempre ganhando com experiência também para trazer para o meu mundo do karatê. A gente abriu as portas do próprio esporte dentro dos Estados Unidos ali para trabalhar e trazer a família, ter uma vida diferente. Aí depois eu e o Lyoto, a gente virou sócio da academia, né? Aí depois o Lyoto, ele mesmo quis para um outro lado, entendeu? Então nossa relação sempre foi de muita amizade, de muita, tipo assim, compaixão ali um com o outro, né? E a gente, só que hoje a gente não está trabalhando mais junto. Então, assim, desde a pandemia, a gente se afastou em termos de parceria de negócio. Né? Mas a parceria de irmão continua. Só que antes a gente acabava ficando um pouco mais junto, porque estava todo o tempo. Ele lutava, estava ali. A cada 4 meses é luta, então vamos embora ali outro. Todo o tempo. E agora que ele se mudou, a gente se fala quase todo dia, né, no telefone ali e tal, mas não tem mais aquele negócio de treinar junto, entendeu? De estar ali, porque ele está na Flórida. Mas você sente falta dessa questão do contato? Claro, né? claro que eu Como sinto. irmão, né? Sinto falta, não só com ele, mas com outros irmãos também, meu pai também, né? Porque ali eu praticamente fiquei de um lado, o Lyoto do outro, e os o dois Take, longe dois longe daqui, entendeu? E o Kenzo também em Brasília. Só que o que acontece? O esporte, o karatê, ele une mais a gente. Sim. Então, por exemplo, o Kenzo é um irmão que a gente ama, adora, mas ele não tem o mesmo tipo de conversa que a gente, porque chega ali, é karatê, porrada, não sei o quê, então ele acaba ficando ali, entendeu? Então, quanto mais próximo você está ali, você tem mais, tipo assim, relação de negócio, de família, de não sei o quê, a conversa fica ali e fica mais próximo, entendeu? No ambiente, você fica até com o irmão, mas não sei se você sabe, mas o Kenzo é um jornalista, né, e não faz karatê. Toda hora que tem foto de todo mundo deitado de faixa branca ainda. Então, são algo inevitáveis, entendeu? Então, se tem alguma, tipo assim, não tem afastamento, mas quanto mais você está no mesmo negócio, por exemplo, Take, era um cara que, quando eu estava morando em Belém, eu falava todo dia, porque a gente era sócio da academia, todo dia, Take, vamos melhorar a academia, vamos fazer isso, o que tu acha disso? Aí isso não estava mais. Hoje em dia, eu falo com ele uma vez na semana, às vezes cada 2 semanas eu falo com ele. Não quer dizer que eu estou brigado com ele ou nada, mas existe um certo assim, distanciamento, não distanciamento, mas do que era antes. E até porque, por exemplo, antes eu era sócio da academia dele, hoje eu já não sou mais. Então, cada um vai tocando a sua vida, entendeu? Mas estamos unidos ali, em nenhum momento a gente se desuniu. Mas cada um vai tocando o seu negócio. Crescendo, né? E quando a gente tem a oportunidade de estar junto, sempre a gente está junto. Por exemplo, agora, estou aqui, estive com o Take em Belém. Você vai voltar para Belém? Vou voltar para Belém. Agora estou com meu pai aqui, estou muito feliz de estar aqui vendo ele, o trabalho dele, as coisas dele. Não é o meu trabalho, eu sou convidado, entendeu? Mas é um trabalho, fico orgulhoso de ver até onde a JK, desde quando ele começou, junto com o professor Sasaki, até agora onde ele está trazendo.
né? Então ele está ali, um time muito bom e tudo, mas é um trabalho dele. Meu irmão Taque, é um trabalho dele, está com 4 academias, vai inaugurar agora a 4ª academia. Se for contar quando meu pai, que ele administra a 5ª academia. O Liô está desenvolvendo um trabalho de coach, já fez muito pelo karatê, agora está desenvolvendo um trabalho de filosofia para divulgar o que ele viveu na prática. Porque às vezes tem muito coach que fala, mas não passou pelo processo que ele passou. Só teórico, né? Às vezes muita coisa teórica, né? E ele tem muita coisa, uma vivência que ele passou na prática, aprendeu com meu pai e utilizou isso, né, nos desafios dele na luta, que muitas vezes não é nem tanto físico, mas mental. Sim. Então ele passa isso para os alunos dele, né? Para a filosofia japonesa, dos guerreiros, dos samurais, tudo para incrementar, que uma vez é um cara empresário, tudo para usar no dia a dia da vida. Então cada um tem todo mundo usa o karatê, mas de forma diferente. Né? Então, eu acho que isso é legal. Entendeu? E meu pai colocou isso como uma coisa muito assim, que você quer fazer, você fica livre. Portanto, que você siga os princípios, os seus valores, né? Sim. Não enganar ninguém, não roubar, trabalhar humildade, respeito. Né? Ter dignidade, né? Ter Respeito, dignidade, não ser arrogante. Né? Sempre botar, tipo assim, sempre você achar que sempre tem alguém melhor que você, e também não se achar que você é o pior de todos. Né? Então, sempre procurar qual é o seu objetivo de vida. Então, se você traçar esses ensinamentos, você pode, cada um seguir, é livre, né? É livre, cada um seguir. O que vocês Ele foi cada um fazendo o seu, mas são os princípios de você, essa manutenção dos princípios é essencial. Por exemplo, meu pai me chamou muito, Shinzo, você tem um currículo bom na JKA, você segue aqui JKA, JKA é muito bom, aqui eu estou no Brasil, eu estou procurando aqui algum substituto para... Isso aí ele falou para mim há 10 anos atrás, antes de eu ir, entendeu? Sasaki já está mais ou menos já 70 anos, entendeu? Então, poxa, eu estou querendo uma continuidade do trabalho. Falei, pai, eu concordo com você, mas essa minha experiência de vida que eu tive dentro da arte marcial, dentro do MMA, dentro do karatê mesmo, a minha vivência, eu acho que o karatê, o Shotokan é muito bom, o JK é muito bom, mas eu acho que eu tenho que fazer uma coisa diferente, porque o karatê para mim é mais completo, entendeu, do que essa linhagem que tem dentro do Shotokan. Por exemplo, a gente às vezes não tem joelhada, não tem uppercut, não tem o cruzado. É muito pelo exame, né, de abrir a mente ali. O karatê é muito mais do que aquilo. Né? E foram coisas esquecidas, querendo ou não, na fundamentação da Sensei Funakoshi, que era educador, para trazer uma coisa mais segura para as pessoas, médio e longa distância. E aí você deixa a parte marcial um pouco de lado, né, defesa pessoal. A gente preza aqui lá, karatê é defesa pessoal, né? Cadê uma situação real, né? Próxima. Exatamente. Exatamente. E o karatê ele é completo. Sim. Ele tem tudo isso. Sim. Só que a linhagem de cada um vai uma linhagem. Eu gosto muito da JKA. Sim. Eu acho que é o karatê esportivo, que também é um karatê esportivo, mais perto de uma realidade. Sim. Mas ainda assim não é completo. Vou puxar agora o lado como o Matida Karatê. Sim. Pode botar aí. Por quê? Por que o Matida Karatê? Porque a gente teve essa vivência toda, trouxe esse fundamento da JK, da Shotokan, e incorporou numa vivência maior. Sim. Que às vezes outras pessoas, até mestres japoneses, com muito respeito, não tiveram a vivência que a gente teve. Então, por exemplo, eu não posso jogar fora a vivência que eu tive dentro de uma outra área, que ainda usando os elementos do karatê. Entendeu? Eu não posso ficar ali só no que a JK, né, do Japão, entendeu? Fala. A visão que você... Se o cara quer mandar um estilo do Rio, quer mandar um soco, mas imagina nesse estilo de karatê que tem enjoelhado, cotovelado, mais 2 armas ali, para você fazer um jogo. Pelo menos, né? Você tem mais... Cotovelo, mas o cotovelo assim, cotovelo tate, empi, você tem esse aqui, como é? Kotoshi. Aí você tem o Mawashi também, já você tem esse aqui, ó, baixo para cima. Aí você tem, ó, isso aqui também tem, estou assim. Tem um golpe que o seu pai ama, que é o Haito. Haito, uppercut, hook, Mawashi Zuki, que é mais um pouco aberto.
Ó, joelhada. Já deu um leque muito maior do que só Entendeu? golpes já muda. em linha, por exemplo. Né? Joelhada, defesa de queda. Nossos alunos, faixa branca, aprendem defesa de queda. Por quê? A gente faz assim, a primeira aula do aluno, tá? Ele já aprende a realidade, a prática. Ele já aprende a prática. Ele tem a parte de defesa pessoal, ele tem a parte do fundamento, que é o solo drill, que é sozinho, Sim. e tem a parte da aplicação. Ele já vai 2 a 2, ele já começa. Bate no aparador, aí o cara defende a contra-ataca. Porque a nossa metodologia ela não é baseada como o Shotokan. O Shotokan, por exemplo, você ensina o aluno tudo certinho. 1, 2, aí soco base 3. Então, no primeiro dia, ele aprende o soco e o chute. A base. O nosso primeiro dia não é assim. Ele aprende a cair, aprende a rolar. Ele aprende, se o cara vier dar um soco nele, como é que ele defende, elimina o cara, dá uma joelhada, bota para baixo. Ele aprende a aplicar o soco dele. Primeira aula é soco reto. Então, ele aprende, aí volta no aparador. Aí vai 1, pá, 2, pá, e já começa a bater. Aí agora só o direito, 3, pá. Às vezes meio errado, 4, 5, pá. Aí um dia, aí vai ajeitando ele aos poucos. É com o tempo que ele vai melhorando. Não é no primeiro dia que ele já aprende o movimento correto. Então, no Shotokan, o primeiro dia, você aprende o movimento correto. Primeiro dia. No Batida Karatê, você ensina correto, porém deixa o aluno fazer. Deixa ele desenvolver. Deixa ele desenvolver. Está meio errado, ele vai. Uhum. Aí vai. Na outra hora, bota o ombro para baixo. Porque você está ajustando tempo e distância, como você disse, que é primordial, e hoje muitos professores ainda do Shotokan, de outros estilos do Karatê, deixam isso para lá para frente. Lá para frente. A gente é o contrário. Que é bom, etc. Mas deixa, não, vou deixar Chiai lá para frente, eu digo. Então, por exemplo, Luiz, você perguntou, tem o kata? Tem o kata, nosso kata. Mas a minha ideia é, depois que o cara chegar na faixa azul, que é branca, amarela, laranja, verde, azul, aí que eu vou ensinar para ele, no futuro, eu penso, aí que eu vou ensinar para ele, pego um kata do Shotokan e vou ensinar o Ryodan. Agora você vai aprender o Ryodan. Aí agora, faixa marrom, aí vai aprender Tek Shodan. Porque não é o objetivo, né? Não é o objetivo, né? não é o objetivo final. Então eu vou usar o kata para melhorar a luta. Eu não vou usar o kata como fonte principal para fazer como forma. É o contrário, ele aprende primeiro a se defender. É como se, por exemplo, colocar o seu filho na natação. Você é muito novo, não tem filho. Vamos aqui, pode ir. Coloca o filho na natação. Tem não, né, José? Ele não sabe nadar. Você vai colocar ele para aprender a natação, a forma correta, ou primeiro para ele sobreviver na água? Eu já coloquei meu filho 3 para 4 anos agora. Ele agora tem 4 para 5. Foi justamente aula de sobrevivência. Aula de sobrevivência. Inclusive tem aula de sobrevivência com roupa, assim, para poder ter mais peso. Exatamente. Você joga lá para a minha bebê, que está tendo 1 ano agora, ela também está trabalhando. Sobrepegar, como é que eu saio, como é que eu leio. Exatamente. Então, não tem até, você não entra na técnica. Não. Você entra primeiro, sobrevivência. Isso. Então, na arte marcial, geralmente as escolas de karatê, ela entra na técnica. Ela não entra na sobrevivência. O Matida Karatê, não, ele entra na sobrevivência. Como é que eu faço para me defender se o cara vier me dar um soco maluco assim? Como é que eu faço? Então a mentalidade já mudou. Então eu vou fazer. Às vezes, um graduado do Shotokan não sabe se defender numa situação dessa. Porque está acostumado em linha, a pessoa vem assim, dá para fora. Exatamente. Ou coloca um útil que às vezes não funciona tanto. Exatamente. Mostrou algumas até defesas que a gente já faz como defesa pessoal. Tem como mandar um útil que para uma situação, às vezes. Exatamente. Quebrar o braço. Sim. É porque também muita gente esquece que é uma arte marcial, né? Às vezes a pessoa vai lá para praticar, aprender a lutar. Aí passa um tempo por causa de competição, aí é tipo, por exemplo, especializado em kata. Mas se você faz uma arte marcial e não sabe lutar, não faz sentido. Não faz sentido. Por isso que o kata não é que não seja importante. É importante, mas não é a prioridade. Não é. Entendeu? Pra gente não é. Sim. Entendeu? Pra gente não é a prioridade. Não é que a gente seja contra o kata. A forma, não é isso. Mas não é a prioridade. Por isso que eu tenho objetivo, o meu pensamento, minha visualização no futuro, eu vou incorporar o kata tradicional mesmo daqui a um tempo. Vou incorporar no nosso currículo. Sim. Porque eu acho importante se treinar transferência de movimento, equilíbrio, contração, expansão, mas não é o principal. O principal é a defesa pessoal.
E vai ajudar a lapidar a técnica, mas isso depois numa base que você vai estar tendo de tempo, distância, noções isso, exato, de sobrevivência. Entendeu? Aí você vai aprendendo a sobrevivência, depois vai melhorando a técnica. Aí você pode vender no Brasil. Matida karatê de sobrevivência, tá vendo? Legal, né? Entendeu? Então, assim, a mentalidade do Matida karatê é essa. A mentalidade de outras escolas do karatê que se tornaram, mesmo às vezes tendo um aspecto do Budô, mas se tornaram esportiva, é outra. Então, é essa a diferença do Matida karatê. O principal objetivo é defesa pessoal. Depois você evolui para melhorar a técnica. Mas esse é o objetivo. Então, por isso que eu estou falando, na primeira aula, o aluno ele não aprende a socar perfeito. Ele aprende a se defender primeiro. Em 15 aulas, eu quero que ele já seja apto a se defender. Essas 15 aulas. A primeira aula ele já vai aprender como é que cai, como é que faz o rolamento, se o cara vier para cima dele, como é que fica em pé, se o cara vier dar um soco nele, como é que ele defende. Aí vai aprender o soco, aí vai começar a bater na manopla, aí batendo no saco, já vai sentir, ó, uma, duas. Então fica uma aula dinâmica e fica uma aula mais, como é que se diz assim, menos abstrata. O que é? Ele já vê que a aplicação. Ele não imagina que pode ser aquilo outro, não. Ele já vê a aplicação, esse soco é para isso. Ele já sente. Já entende para que serve, né? Exatamente. E uma outra coisa por que a gente utiliza muito saco de bater, aparador? Porque é importante você ter o contato. Quando eu comecei lá com 18 anos, 17 anos, que a gente, na época do colégio ali, que a gente brigava ali no colégio, na academia, o soco, eu empurrava o soco. Eu já era faixa preta de karatê. Empurrava. Aí você pegou com 11, né? 11, peguei com 11 anos. Por quê? Porque a gente não batia, tira a ponta, você vai... Então eu empurrava, eu digo, tá errado esse meu soco, cara. Aí empurrava, porque eu não batia o saco. Eu digo, não, vou começar agora a bater saco. Aí eu melhorei isso. Aí eu digo, então, se eu estou assim, os meus alunos também estão assim. Sim. Se os meus alunos também estão assim, todo mundo que treinou dessa maneira também não sabe socar. Se precisar, vai empurrar o soco. Aí a gente, não, Matida karatê não é assim. Matida karatê, no primeiro dia, ele tem que bater. Abaixa no saco, acostuma. É igual proteção, né? Com a proteção. Igual o futebol. Você treina como futebol? Chutando na bola. Você não faz só o movimento sem a bola. Vira o pé e chuta. Porque você não vai aprender a sentir a bola. A posição que você vai pegar o pé. A direção. A direção. Se eu quero lançar, eu faço isso. Eu quero passar, eu faço isso. Eu quero cruzar, eu faço isso. Cada um é a posição do pé. Mesma coisa no golpe. Tá? De acordo com você bate, é um jeito. Então, se você não tem esse costume de ter o contato, você não vai saber usar. Você acha que sabe. Inclusive, é até um falso confiança. Você cria uma falsa confiança. Aí, quando eu preciso... Aí o karatê é ruim. Não é que seja ruim. É que o sistema que você está utilizando não é para defesa pessoal. É para esporte. Então, aí a gente criou esse sistema por isso. Até perguntar como está a adesão, né? Porque geralmente a gente tem o karatê hoje aqui no Brasil ainda, acho que no mundo inteiro, o karatê Shotokan mais voltado para infantil. Hoje a gente teve o Pablo lá no Caiado aí, daqui a pouco conversar sobre isso, né, no brasileiro. E teve assim, agora até faixa sexto quilo lá e muita criança, né? Ainda se pratica karatê, muita criança, menos adulto. Como é que está a adesão do Matida karatê lá da associação ou de todos? Tem o karatê online, que só é adulto. Sim. Então eu tenho ali 150 alunos online, né, que estão ali direto treinando. E na academia, 40% é adulto e 60% é criança. Certo. A maioria ainda é criança. Ainda é criança. Mas a gente tem uma continuidade. A gente tem uma continuidade de pessoas que se mantêm treinando. Tipo assim, um adulto ele sai menos. Ele abandona menos. Certo. A criança, ela tem mais uma como é que fala? Rotina, né? Rotatividade. Né? Rotatividade. A vida tá falando aí em português, né? Tá bom. Turnover. Vamos começar a falar, vou voltar para inglês. Se virar aí. Então, assim, na criança ela entra, sabe? Tem outros esportes também, né? Então, assim, hoje é isso. Mas eu sinto que quando eu dava aula aqui no Brasil, através desse nosso sistema, ele consegue
segurar bastante o aluno adulto, porque ele vê a aplicação, ele vê a transformação que isso traz para a vida. Muita questão da forma que o kata você pega muito isso, coisa mais aplicável. Muita gente acha que não vai deixar a pessoa mais violenta, mas não, né? Você tem o controle de como saber lutar, de como se defender na situação, você também tem o controle de não violentar a pessoa até passar do limite. Muita gente não sabe lutar, mas é forte. Aí o cara vai numa situação de rua lá, aí fica batendo na pessoa, já tá caindo no chão, continua batendo. E o cara tem que ensinar isso, né? Você para a pessoa até um certo momento, já viu que tá sem poder nenhum, aí para. Na verdade, assim, o cara que tem confiança, né? A briga nunca inicia com ele, entendeu? Assim, geralmente inicia com o cara querendo agredir ele. Aí às vezes tem a briga, né? Porque assim, um cara bem treinado, um cara que é um faixa preta, né? Treinado, bem treinado, sabe defesa de queda, que tem, tipo assim, condição, que já lutou, né? Assim, o MMA ou um esporte de contato maior, o cara vê que o outro cara, por mais que ele seja grande, ele não vai saber socar direito. Ele vai na força ali, mas não sabe nem como socar. Então, assim, é uma desvantagem muito grande, né? Uma covardia muito grande. Você perguntar da questão do colégio. Você falou da idade dele. Que você ia pro colégio, treinava, parecia treinar jiu-jitsu também. Como é que você conseguia conciliar esse negócio de estudar no colégio e treinar também ao mesmo tempo? Legal, isso aí, você pergunta. Assim, eu nunca fui o melhor aluno da escola, eu sempre fui no médio ali, né? Sempre fui aluno mediano. Não tirava 9, 10, não tirava, mas minha nota era 7, 8, às vezes 6. O Kenzo você tirava mais nota. Kenzo era tinha nota mais alta. Isso que foi pro jornalista. Aí, Elias, tá assistindo aí, ó. Tá vendo? E treinava, entendeu? Treinava, fazia, já dava aula nessa época, né? Então, assim, era uma rotina que eu estudava pouco em casa, assim, uma hora eu estudava mais na época de prova. Na época de prova, vamos estudar mais, aí deixava eu treinar um pouquinho. Mas a rotina. Tinha correr, né? Tinha pra onde correr, Mas eu conseguia conciliar bem, assim, sabe? Nunca fui um dos piores alunos, mas nunca fui o melhor também. Fui sempre ali mediano. Mas eu me esforçava bem, porque assim, depois de uma certa idade, quando eu tinha ali 15 anos de idade, eu treinava de manhã cedo. Então eu treinava de 5h30 da manhã até as 7. 7h30 ia para a escola. Estudava de 7h30 até 1h da tarde. Voltava, almoçava, descansava um pouquinho, já ia para a academia. Aí já estava dando aula. Então eu dava aula de 3 às 4 e 4 às 5. Quando eu tinha essa idade de 14, 15 anos. Aí depois treinava 5h30 às 6h30 e 6h30 às 7h30 fazia musculação. Desde 15, 16 anos. Acabava, ia para casa, aí estudava um pouquinho e dormia. No outro dia, a mesma coisa. Então era essa rotina. De manhã, acordava cedo, terça e quinta a gente corria. Segunda, quarta e sexta, treinava karatê de manhã. Isso que eu ia perguntar, aquele horário das 5 é segunda, quarta e sexta, né? Segunda, quarta e sexta, é isso. Então fazia isso. Treinava 2 vezes, né, por dia. 5h30 da manhã e 5h30 da tarde. E era direto, porque assim, o que faz você melhorar é a continuidade. Constância, né? Constância. E era puxado, mas a gente ia. Então, quando chegava no Campeonato Brasileiro, a gente via que as pessoas não treinavam assim, entendeu? Treinava menos. Então, a gente já estava com uma vantagem. Então, a pessoa, chegaram os matidos aí, os caras ali vão estar lutando e tal. Mas a gente treinava muito. Então, não é porque é o filho do mestre. Não, treinava já muito. Treinava, repetia. Então, já levava uma vantagem. Como que é, eu já sei isso aí também, mas é passar para as pessoas também. Como é que é ser filho de um sensei, de algo na Bahia e tal. Eles sabem, é bem puxado para você fazer o seu nome, separar isso aí. Tem primeiro que ter a cabeça tranquila, mas como é que é a sua vivência nesse sentido? Assim, a gente sempre soube, meu pai é um mestre de karatê, mas meu pai sempre dizia, meu filho, o que você quer? O que você quer, você tem que sacrificar por aquilo. Quer karatê? Então tem que sacrificar. Você quer o quê? Ah, não quero karatê. Tudo bem, mas se você quer, então você tem que dar o seu melhor. Eu não falar para vocês, não, tem que seguir o que eu quero. Não, mas se você quer ir campeonato, tem que treinar. Tem que ter o esforço. Né? Tem que ter o esforço. Então, então ele não deixava a gente ir. Então você não vai ao campeonato, não está treinando, mas você quer acabar. Você que está dizendo que quer, então treina. Treinar, mas meu pai é um cara muito tranquilo. Então, assim, nunca pressionou a gente para ganhar nem nada. Inclusive, quando a gente perdia, ele achava graça. Ah, perdeu, pô. Tem que treinar mais, pô.
Ele faz entendeu? isso. Perder, tipo assim, muito natural para ele. Perder, ganhar, muito natural. Então ele nunca chegou, para você ganhar, você tem que fazer isso, para você fazer, ganha assim, para você. Não, deixou sempre a gente livre. A gente que não queria perder, então a gente treinava. Porque assim, a gente sempre foi muito competitivo, principalmente eu e o outro, né? Sim. Então sempre queria ganhar, então a gente treinava mais. Mas meu pai, de nenhuma forma, ele nunca colocou a gente para você ter que ganhar. Não, sempre eu via meu pai muito assim, experiência, vai de novo. Aí testa isso aqui, aí perdeu, aí vai de novo. É sempre assim, é a próxima, não é agora. Perdi agora, não tem problema, a próxima. Aí perdi, não, a próxima. Ah, ganhei. Tem atleta que para ali, não pensa que aquele é o limite, né? Não, derrotei, acabou minha carreira. Às vezes o cara ganhou, tá bom, qual é a próxima? A próxima. Sempre tem a próxima. Sim. Nunca que acaba. Perdeu, a próxima. Ganhou, a próxima. Não tem o fim, entendeu? Se você ganhou, o que eu quero dizer é o seguinte, se você perdeu, você não é o pior de todos, porque tem a próxima. Se você ganhou, não se acha o melhor de todos, porque tem a próxima. É que você foi campeão naquele ano, mas se você manter campeão... Tem a próxima, entendeu? Tem a próxima. Então você nunca é, você sempre está, mas você nunca é, porque sempre tem a próxima. Tipo assim, eu perdi, pô, sou ruim pra caramba. Não, a próxima. Perdi de novo, não, a próxima. Ganhei, sou o melhor que tem. Não, peraí, a próxima. Ganhei de novo, sou o melhor. Não, a próxima, perdi. Não tem problema, a próxima. Então, você nunca, tipo assim, eu sou o melhor. Não, sempre tem a próxima. Nunca tem o fim. Entendeu? Você analisa o que foi de errado ou de certo. Ou certo. Independente de que se ganhou ou perdeu, analisar isso aí. Exatamente. E nunca está satisfeito. Entendeu? Então, qual é o próximo passo? Qual é o próximo desafio? Tanto você ganhando, quanto você perdendo, qual é o próximo passo? Eu ganhei, pô, campeão e tal. Qual é o próximo passo? É o próximo campeonato. Então, vai treinar. Aí, campeão, vai treinar, porque o próximo, eu já esqueci aqui, ó, é o próximo agora. Já não estou mais aqui. Aí eu perdi. Porra, fui ruim pra caramba. Não. Treinar. Vai ter agora um próximo aqui, cara. Entra aqui nesse próximo. Então, a sua mente é no momento agora. E prepara para o próximo. Entendeu? Se você está pensando assim, você diminui a sua arrogância de achar que é o melhor, diminui a sua insignificância de achar que é o pior. Porque sempre você tem um próximo. Então, eu vi meu pai muito assim, não, próximo, experiência, próximo. Aí ganhou, pô, aquele momento tá alegre, mas próximo. Entendeu? Isso que eu ia perguntar também, como é que era seu pai, quando vocês estavam competindo, como é que ele ficava em cima ajudando, ele ficava quietinho? Não, ele sempre deixou a gente bem livre, né? Agora eu acredito assim, que quando ele estava ali como árbitro, ele queria ver. Por exemplo, tinha campeonato tradicional, a gente estava lutando. Aí ele falava, não, peraí, deixa eu só olhar. Ele olhava de longe. Ele queria ver, né, o treino, o filho dele competindo e tudo. Pá. Resultado, ganhou, perdeu. Tá, mas ele assistiu a luta. Quando ele não arbitrava, vocês dois juntos. Quando ele arbitrava, nós dois juntos. Entendeu? Então eu sentia que ele queria assistir, mas não importava muito ganhar ou perder. Próximo. Que ele queria ver, o que queria ajudar, corrigir depois e tudo. Mas perder ou ganhar é próximo. Certo. Sem deixar o coração ali, né? Então, nós estamos aqui no Brasileiro da JK, né? Aí você veio como convidado. Primeira, como é que foi a experiência de passar esse curso para o pessoal? Eles te colocaram nos horários extras ali, né? Foi na verdade, eu que pedi, né? Tá, para deixar eu vi mais o horário, flexibilidade ali, né? Eu vi o horário muito curto e eu queria ensinar mais, então eu digo, pô, isso não vai dar tempo, eu vou ensinar aqui 1 hora, 2 horas, não vai dar tempo. Então eu queria pelo menos passei 12 técnicas, sim, né? Sim. Queria pelo menos passar essas 12 técnicas para a gente poder ter uma noção. Acabou que deu tempo de passar. Deu tempo de aprender o karatê de luta de uma maneira diferente do que as pessoas estão acostumadas a treinar. Sim. E como é que é essa experiência dentro como é que você sentiu assim, o karatê brasileiro de JK, como é que está o desenvolvimento dele? Né? Nós estamos aí amanhã e depois nesse horário do Shotocast vai ser o nacional, né? Brasileiro para o seletivo pan-americano. Você que já foi atleta da JK. Como é que você sente que hoje está a evolução do karatê JK no Brasil? Muito bem, né? Assim, a entidade em si cresceu bastante, a organização, o número de atletas 5 vezes mais do que era. Né? A qualidade dos atletas também muito melhor. Estão competindo. Antigamente participava do campeonato
JK, acho que você foi comigo, não sei se foi na França ou do Japão, 2002. Você passou, quase não tem ninguém teve medalha. Então, é um trabalho já que começou com meu pai, o professor Sasaki, mas que hoje traz os frutos. Né? Agora, o último Mundial, não sei quantas medalhas foram 5 medalhas. Né? Então, assim, o campeonato passado tiveram medalha também. O campeonato da Tailândia, a equipe do Brasil ficou em segundo lugar. Eu, em 2006, fui em segundo lugar. Sim. Tiveram 2 outros terceiro. Então, é um processo que demora um certo tempo, mas você vê hoje o Brasil é um dos países mais fortes do mundo dentro da JK. Todo mundo respeita. Não só na parte técnica, mas na parte de organização também. Sim. Então, assim, é um fruto, né, que eu espero que ter continuidade, né, que meu pai em breve aí deve estar se aposentando, está com quase 80 anos. Ele está ali como presidente, mas eu acho que eu estou vendo uma turma muito boa de professores, seguidores, entendeu, que vão assumir aos poucos esse lugar em breve. Já estão assumindo, mas eu acho que cada vez mais com uma posição mais elevada dentro do Karatê e que dê continuidade, né, ao pensamento que o professor Sasaki e meu pai tiveram ali no início dessa implementação, seguindo os princípios da JK do Japão. Tipo, um conselho, essa nova geração está chegando aí de Karatê, mas tem um conselho para dar uma palavra? O conselho é você ter o sonho, né? De assim, qual é o seu objetivo dentro do Karatê, né? E que continue, porque o Karatê é uma continuidade. Então, assim, é você ter consistência naquilo que você está fazendo e constância no aprimoramento. É o dia a dia. Tem uma palavra em japonês que chama Kaizen, que quer dizer hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, que é o aperfeiçoamento contínuo. Então, você não para ali. O próximo. É o próximo. Isso, exatamente. Então, é essa mensagem que os atletas novos agora têm a continuidade. Porque você já viu, eu já vi várias pessoas serem muito ruins, mas terem a determinação de treinar dia a dia e depois de 2 anos você vê uma transformação. Você não acredita que aquela é a mesma pessoa. Por causa da disciplina, da repetição, de acreditar, e a pessoa chegou num outro nível. Certeza. Só uma última parte, aí, já voltando para aquela questão dos Estados Unidos, né? É muito difícil, aí uma parte empresarial, muito difícil empreender lá fora. Você acha que foi muito mais difícil do que aqui? Você também abriu academias aqui? Como é que foi nessa questão empresarial? Eu acho assim, pelo contrário, né? O governo americano ele é um governo que incentiva a abertura de novos negócios. Certo. Tá? Então, assim, se você fizer um trabalho direitinho, fizer um trabalho organizado, ele é um mercado que sempre ele recebe bem. As pessoas recebem bem. E a arte marcial, o karatê, o jiu-jitsu, eles são muito bem vistos, porque é uma arte que ensina não só a parte técnica da defesa pessoal e tudo, mas a disciplina, o respeito. Então, o americano ele gosta muito disso. Então, se você fizer um trabalho legal, tem público para você. Certo. E, se tratando do mercado americano, ele ajuda muito mais você a desenvolver o seu negócio do que o mercado brasileiro. É uma prova disso são as taxas. A taxa nos Estados Unidos ela é alta, mas a taxa para o business ele ajuda. Por quê, por exemplo? Lá, o tax que a gente chama, que é o imposto, ele não é pego na fonte. Você, no final do ano, você vê quanto você teve de lucro, você vai pagar em cima do lucro. Não em cima do que você recebeu, em cima do que sobrou. Isso quer dizer o quê? Que você pode reinvestir o dinheiro no seu próprio negócio. No final do ano eu não tive lucro nenhum, porque eu botei todo o lucro que tinha para trocar o meu tatame. Sobrou $20 mil, mas o meu tatame está velho. Eu vou pegar esses 20 mil que sobrou e vou comprar um tatame novo. Chegou no final do ano, não tive lucro. Então você não vai pagar nada de imposto. Zerou. Igualzinho no Brasil, né? Então no Brasil eu não sei como é que funciona, mas eu já ouvi dizer que é diferente. Muito. Entendeu? Diferente. Então assim, nos Estados Unidos é assim. Por que ele fazem isso? Porque você adquirindo um tatame novo, você vai favorecer novos clientes, vai favorecer os seus alunos a estarem melhor, a usar um tatame melhor e vai fortalecer o seu business,
que vai contratar novas pessoas, vai empregar novas pessoas e vai desenvolver mais o seu business. Daqui a pouco você está abrindo a segunda academia, está desenvolvendo mais o seu negócio, que quando sobrar o lucro, você vai pagar para o governo americano. Mas vai pagar com o resultado positivo. A visão empreendedora. A visão empreendedora. E Então, até- assim, essa é uma parte muito boa, entendeu? Dos Estados Unidos. Que ele deixa você desenvolver a partir do business. Até, por exemplo, você vai jantar, tem um jantar de negócio, que você está ali fazendo com um possível cara que quer, deixa eu ver, ser associado do Matida Karatê. Eu levo esse cara para jantar, acabou, paguei a conta, digo, olha, essa conta aqui foi do business, esse cara aqui é meu futuro cliente, estou aqui tentando falar com ele, então vou abater um imposto de renda, que eles chamam nos Estados Unidos de write-off. Sim. Você coloca como foi uma despesa do business. Então, ali entra como uma despesa que você está investindo no seu negócio. Então, você vai incluir aquilo como despesa. Então, já não entra como lucro. Nessa pegada, você aconselha a pessoas especializadas, porque assim, tem professor de karatê, também a parte funcional, você dá aula desde cedo, também dou aula desde cedo. Então, a pessoa se profissionalizar. Você chega, a gente aprende karatê, muitas vezes a gente não tem um ensinamento de como fazer um business dentro do karatê, então vou abrir uma academia. Então, o cara às vezes quebra, o cara não tem uma visão empresarial. E você acha interessante trabalhar esse lado, estudar nessa outra gestão? Você fez essa parte também, buscou isso, para dar o seu negócio? Como é que Eu fiz, mas eu fiz de acordo com a necessidade. Sim. Eu não cheguei lá e, tipo assim, vou estudar e vou fazer. Eu fui fazendo, aplicando, né? fui vendo a dificuldade e fui estudando. Porque você sempre foi uma pessoa muito curiosa, né? Desde sempre você se segurava, pegava perto de um senpai assim, como é que é isso aqui e tal? Isso. Perguntava, sempre perguntava ficava muito, sempre perguntava muito. Sempre curioso, né? Sempre curioso. Então, sempre fui muito de perguntar. Então, quando tinha uma dificuldade, aí ia com um amigo, perguntava, ele me indicava. Aí você tem que ter um contador bom, aí vai com o contador, pergunta. Então, acaba que você contrata as pessoas, né, que elas vão te ajudar. Sim. E fora isso, você lê, vê vídeo, tudo com relação a essa parte. Você tem que ter essa cabeça, né? Tem que ter essa cabeça, não é só... Você não vai só ensinar. Entendeu? Se você está abrindo uma academia, você vai estar empreendendo. Então, você precisa de informações e conhecimento para você ir adiante naquilo. Senão, você só dá aula e aí as contas. Então, eu não estudei antes, não fiz um planejamento todo. Eu fui estudando, aprendendo, né? desbravando. Foi junto ali. E fazendo. Mas eu aconselho a pessoa a estudar um pouco mais, um ano e meio, estudar, ler. Tem vários livros, né? Sim. Estudar, ver vídeo no YouTube, isso ajuda bastante. Sim. E aí você, depois de estar estudando, você começa já a praticar. Porque nunca você vai aprender tudo. Não vai. Você vai bater numa barreira e você vai ter que chegar ali, perguntar, contratar um advogado, aí vai aprendendo. Então aí que entra aquele aspecto da coragem. Porque assim, às vezes a pessoa ela tem o conhecimento já o suficiente, mas ela sempre fica, eu não vou porque por causa disso, eu não vou porque pode dar errado. Certo. Então aí entra a coragem, então aí vem o primeiro passo. Mas ao mesmo tempo, só com coragem não dá. Então a pessoa vai com a coragem, mas tem que ter um embasamento, né? O mínimo que seja, para que ela possa começar um trabalho e pelo menos ali desenvolver o início. Mas ela vai bater uma hora com um obstáculo. Então assim, eu aconselho muito a pessoa estudar para ir, mas não necessariamente querer aprender tudo para depois ir. E aquela obesidade intelectual você acaba não fazendo, né? Praticamente. Igual o cara tem esse treino, pratica, aplica, volta, né? E na parte do inglês, como é que foi? Eu tinha estudado aqui uns 2 anos, né? Então assim, tinha uma base bem pequena, mas já estava indo muito nos Estados Unidos. Mas, para falar a verdade, quando eu cheguei lá, eu estranhei muito, porque eu sabia falar o básico, mas não entendia a volta. Quando o cara me respondia, cara, esse cara quer falar muito rápido. sotaque também, né? O sotaque, falava muito rápido. Região, Então eu sofri ali 1 ano, 1 ano e meio, né? Mas estudava, eu contratei uma professora particular, ficava vendo muito vídeo, anotando. E assim, a oportunidade de estar dando aula e conversando com os alunos me ajudou muito a, tipo assim, desenvolver mais rápido. Porque eu estava me expondo muito. Então, errando, estudando, aprendendo. Aí fazia entrevistas, decorava as entrevistas. O que
para eu falar, eu decorava tudo, aí eu ia aprendendo as palavras ali. É quase igual o Éder fez lá, para ser contratado contigo lá. O Weber foi, ele colocava ali. Pegando a lista. Colocando a lista, eu cheguei com o Weber, né, botei ele ali, falei, ó, você vai falar essas palavras. Ele não sabia nada de inglês, não sabia nada. Aí foi aprendendo, mas ele é muito inteligente, aprendeu ali até mais rápido que eu, entendeu? Com 6 meses ele aprendeu. Aí na época ele estava namorando uma menina, começou a namorar uma menina americana e foi mais rápido. Hoje em dia ele fala melhor até do que eu. Olha aí. Assim, com menos sotaque, entendeu? Eu tenho sotaque mais carregado, ele já fala bem assim. Você ia perguntar o último pra ele. Eu ia perguntar naquele assunto das competições, né? Das competições. Qual foi o seu maior rival, assim, de luta? Cara, o meu maior rival foi o Lyoto, né? Porque a gente treinava junto, competia no mesmo time junto e nas finais a gente estava lutando junto. Então, assim, no início eu ganhei ele rápido. As primeiras competições que a gente participava, em 15 anos, 16 anos, 18 anos, 20 anos, 21 anos, ganhei. Aí depois ele começou a me estudar mais. Porque assim, eu era menor, mas eu era mais rápido. E assim, eu treinava muito também. Só que depois ele começou a usar mais a distância e o tempo. E pegar nos meus intervalos. Então, assim, contando tudo, a gente fez mais ou menos 6 disputas no total. Então, terminou ali... Foram 8 disputas no total. Aí, eu, no final, que pelas minhas contas, eu ganhei 4 e ele ganhou 4. Só que eu ganhei, assim, 3 logo. E ele ficou 3-1. Aí, depois ele foi buscando 3-2, 3-3. Aí, a última, eu ganhei dele. 4-3. Foi 4-4. Depois ficou meio... ele ganhou... Eu ganhei 4... Aí, eu ganhei... Foi 3-2. Aí, eu ganhei mais uma. 4-2. Aí, ele foi 4-3, 4-4. Aí, depois, ele foi pro MMA. Aí, eu fiquei mais ali, sozinho, né? Aí, eu fui várias vezes campeão tradicional. Um ano, eu ganhei 4 vezes seguida. Não lembro exatamente qual foi o ano, né? Depois das outras, eu ainda fiquei mais 2 vezes em segundo lugar. Uma delas foi lá em Cuiabá, né? Em 2013, eu acho. Você estava fazendo. Foi. Ganhei aqui em Goiânia também. Aquela situação que o Lyoto falou com seu pai, porque perdia toda hora, aí tinha que treinar mais. Aí conta essa história, ele tem um pouco que não sabe. Ele falou que porque ele treinava, mas só que acontece, eu sempre treinei muito. O Lyoto, ele disse, pô, vou ganhar o Shinzo, vou treinar mais agora. Então, naquele período, ele treinou mais do que eu. Mas até ele chegar ali, eu já tinha treinado mais do que ele. Ele primeiro levou várias, depois, agora eu vou começar a treinar. Mas até brinco que eu dizia, não, porque eu espiava ele treinar, eu já sabia o que queria fazer. Agora eu chegava lá, ele treinou aquilo ali, eu já sei. Eu sei, tá vendo? Aí ganhava dele. Chegou a falar assim, eu treinei mais que ele, você perdeu porque você foi burro. Porque meu pai tem isso, assim, que é como eu falei, entendeu? Ele não protegia muito a gente. Ele deixava a gente mesmo procurar a solução para o nosso problema. Não, você é burro, tem que treinar mais. Então tem que estudar mais, pô. Não é só treinar. Aí se vira. Aí o cara pode ficar doidinho, pai, entendeu? Olhava as fitas e fazia isso e tal. Então ia deixando, né? Foi bom para estimular, né? É bom para estimular, porque se você quer realmente, entendeu? E isso, assim, foi um fator muito importante, assim, para a nossa carreira, né? O Lyoto chegou onde chegou porque meu pai foi realmente firme, entendeu? Duro com ele. Não, assim, de proteger, mas de falar, não, se vira, treina, você está ganhando, você está perdendo porque tem que melhorar isso, vai buscar, entendeu? Analisou, não, né? Vai, analisou, entendeu? Então, isso busca na gente a própria força. Poderia desanimar, mas a gente, como tem um espírito competitivo, a gente, não, isso aqui não vai, entendeu? Não vai me derrubar. E assim não foi só com o Lyoto, comigo também. Mas, você, não presta atenção, entendeu? Aí, tapa na cabeça, entendeu? Não pode entrar assim, tem que entrar assim. Toma. Bora, mete, vai pra frente. Aí tinha treinamento de DI, que é de antecipar. Aí o cara vinha, tinha que entrar com a cara assim, ó. Não podia fazer isso aqui, ó. Se fizesse isso, apanhava com o Shinai, entendeu? E comigo fazia isso direto. Vai, aprende, você não aprende. Aí acabava o treino, aí normal. Aí tipo, sofreu esse treino. Aí tinha dia que ele pegava, dizia, Shinzo, você vai ficar no centro. Todo mundo contra você. Aí 2 minutos, vai saía outro. Não dá nem tempo de descansar, entra outro, 2 minutos, sai outro. Aí quase vou vomitar já. Várias vezes vomitei, várias vezes. Falei, peraí, eu vou vomitar. Vomita, vomitando, pai. Pegava o balde, botava do lado do dojo, vomitava. E voltava.
Aí voltar, vai de novo. 20 minutos, vai, volta, vai, outro, vai, volta, vai, outro, volta. Tá entendendo o seu próximo treino, né? Então, assim, então o espírito vai ficando mais forte. Aí chegava no campeonato, é uma luta, teu espírito está forte, entendeu? Então, assim, não teria, podia perder, mas não pelo espírito. Podia na técnica. Ele fala muito sobre espírito vence a técnica, né? Espírito vence a técnica. Justamente por causa então, disso. assim, poderia até perder, mas o espírito está forte. Então, quando o espírito está forte, você tem um pouco mais de técnica, um pouquinho de técnica, ele compensa. Então, ele vai então, meu pai procurava muito fazer isso, entendeu? Com a gente. Então, a gente realmente, inclusive, pegava pessoas mais velhas, por exemplo, Paulo Afonso, é um cara mais velho que a gente, e conta muito. Você tem 16 anos, 17 anos, o cara tem 26 anos. Você botar um garoto de 16 anos com um cara de 26 anos, a diferença, a gente lutava com ele, pegava porrada, pá, aí sofria no outro dia de novo. Aí, então você vai fortalecendo o espírito, entendeu? Então vai fortificando. Aí chegava, não tinha medo. No campeonato, pegava Xizô, aí colocava o Sergião da Bahia. O cara tem 28 anos, eu tenho 18 anos. Eu tô aqui, ó. Tranquilo. Xizô, Zanca grande, forte. Aqui, ó, tranquilo. Xizô, Ronaldinho, Xizô. Não é que tecnicamente é garantido eu ganhar, mas o meu espírito está preparado. Isso já adianta muito. Entendeu? Então, assim, meu pai não é preocupou, ele preparou a gente nisso. Então, assim, por isso que os desafios dentro da luta, para a gente encarava como um desafio, não como uma coisa que por exemplo, assim, ficar com medo. Porque todo mundo tem medo. Eu também tenho medo. Mas quando aquele medo batia, aí vinha, não, mas por que eu estou com medo? Eu estou com medo, com uma reação de estar com medo, mas eu estou preparado. Aí lembrava, o pai sempre ensinou coragem. Então faz você enfrentar esses obstáculos. Eu vou entrar no MMA. Primeira luta de MMA. Estava com medo. Porra, agora é porrada para valer. Eu comecei a lutar com o cara de Muay Thai. Primeiro, Jungle Fight. Aí o cara me deu um chutão. Pá, nas minhas pernas. Aí que eu digo, pô, isso aqui é para valer, olha. Não é aquele negócio do tira-ponta. Eu digo, se eu não me despertar aqui, o cara vai me matar aqui dentro. Aí eu liguei o turbo. Eu digo, então tá bom, então agora vamos embora. Vambora, né? Aí eu, nocauteei o cara, ganhei. Entendeu? Arrebentou aqui do cara. Mas por quê? Por causa do espírito. Peguei o primeiro chute, pá! Se eu frouxasse aqui, ó, o cara ia me engolir. Mas aí que entra a coragem. Eu estava morrendo de medo, mas não, eu vou superar. Então vai. Entendeu? Todo mundo tem medo. Vai mudar para os Estados Unidos, é outra cultura. Né? Vai com medo. Mas vai com medo mesmo, entendeu? Vai com medo mesmo, vai com medo mesmo. Agora, é claro, você não pode ir como um ignorante, tem que estudar. Mas você que não pode querer aprender tudo, ficar perfeito em tudo para poder começar. Senão você não vai. Aquele medo vai dominar. O pai é a mesma coisa. Assim, teve essa base de inglês, tudo, eu tive que aprender inglês mais técnico do karatê também, que não tinha essa ideia. Aí foi para lá e você pega culturas diferentes, no caso do pai você não podia pegar na mão de certas pessoas. Aí você cheguei até a perder ela, experimentar o que pegar não pode. Para mulheres assim, não pode fazer e tal. Cultura, né? Cultura. Como um país muçulmano, mais cultural nesse sentido. Você não pode pegar na mão de menina. Aí foi lá uma família fazer aula, a muçulmana toda coberta de ninja. Aí você vai fazer. Na hora que eu fui terminar, a gente tem costume, né? Comentar os alunos no final. Ah, caramba, começou a gritar, não pode. Aí veio o gerente da academia, ó, você perdeu 3 alunos, aí vai pra sua conta depois. Não, mas é assim, a gente tem que tocar, com coragem. Senão você não desbrava realmente. O nosso medo também é, tipo, você todo mundo sente, mas você não pode demonstrar pro cara, o cara não vê. Às vezes o cara é grande, forte, ele sente medo e mostra, entendeu? Aí facilita pro outro. Tá com medo, mas você tem que aprender assim, respeito é uma coisa, entendeu? Mas o medo eu vou enfrentar. Porque assim, é igual, por exemplo, ninguém gosta na escola, por exemplo, vamos trazer aqui para a escola. Aquele garoto, ele não quer brigar. Ninguém quer sair na briga ali. Mas o bullying, ele quer te humilhar. Tá? Ele quer botar você lá embaixo. Ele quer
sobressair, ele quer se mostrar que ele é o mais forte. Mas no fundo ele não quer brigar. Mas Quer te provocar, né? Quer te provocar para você ser humilhado. Para ser humilhado, para ele se reagir. sentir, não reagir, ele se sentir mais forte. Tá? Mas no fundo ele não quer brigar. Só que quando ele vê que você está mais fraco do que ele e que você não vai reagir, aí ele se aproveita disso aí, e domina você. E fica com você ali embaixo dele, todo o tempo. Mas se ele vê que você encara ele, que você tem uma postura, que você enfrenta ele no olhar, enfrenta ele numa possível reação, ele pensa 2, 3 vezes e dá só um toquezinho para ver se você vai reagir um pouquinho. Se você mostrar que você vai reagir, ele vai respeitar você. Então, quando ele vai respeitar você, aí ele não vai atacar, não vai te humilhar. Ele vai, esse cara aqui eu não vou mexer. Porque ele não quer brigar. Ele não quer brigar. E se acontecer você brigar com ele, ele não vai fazer de novo. Porque ele vai dizer, esse cara ele não quer brigar. Ele quer sobressair sobre você. Aí que entra a coragem. Se você enfrentou ele ali uma vez, você está dominando o respeito dele. Agora, se você frouxar para ele, significa que ele ganhou a sua coragem. Então, ele já dominou você. Então, assim, por isso que a coragem é muito importante. Porque você superar, entendeu? Superar. A pessoa que tem que ter... eu acho que voltando nesse gancho do bullying, isso é muito importante, né? Porque essa geração está sofrendo nesse tipo de coisa. Antigamente tinha bullying, o pai e a mãe falavam, não, vai lá enfrentar isso aqui. Hoje a mãe já entra até com, não pode encostar no meu filho, pode o pai também. Aí fica querendo colocar numa redoma de vidro, aí você não, no bolha, aí você não consegue fazer nada. Aí você não cria pessoas fortes, né? Você acaba criando essa geração que você não pode ter não posso encostar em mim, não pode falar alto comigo. É tudo isso, né? Acredito que você tenha passado também. Eu tenho alunos assim, de repente, é aí que entra, entendeu? Eu estou numa luta, você está aqui, numa luta profissional, uma luta de karatê. Você enfrenta. Aí o cara vai, esse baixinho aí, eu sou grande, eu sou forte, esse baixinho vem para dentro mesmo. Aí ele que vai ficar, ele que vai ficar com medo. Esse cara aí, entendeu? Porque você está com coragem. Dúvida, né? Se ele vai ou não vai entrar. Não tem dúvida. Você vai pegar um cara grandão aqui, tá? Por isso que entra aquilo que você falou. Se o cara sabe lutar, a capacidade de coragem dele aumenta. Porque ele sabe do poder dele. Eu estou aqui, eu tenho 76 quilos. Vamos supor que tem um cara de 100 quilos. Está fazendo uma coisa errada ali. Eu tenho coragem aí. Faça isso não, para. Você vai atrapalhar aqui, está atrapalhando aqui. Você pode parar, por favor? Eu vou com educação, vou pedir para ir parar. Aí ele vai olhar para mim, o que esse baixinho está fazendo aqui, pô? Olha meu tamanho aqui. Aí vai dizer, esse cara está confiando em quê? Ele vai pensar 2 vezes, mas você olha bem no olho dele, você pode parar para mim, por favor? Aí ele vai respeitar você, porque olha lá, se ele não respeitar, significa que ele não percebeu a sua coragem. Mas não quer dizer que você vai afrouxar dali, não. Não, eu não quero brigar com você. Por que você está fazendo isso comigo? Por que você está me agredindo? Eu não quero fazer isso. Estou pedindo você parar, você está incomodando. Aí você está falando educadamente, mas você está com coragem. Mostrando ali, né? Considerando ali a situação. Agora, se ele vem agredir, aí você, toma, agora eu não vou mais parar, até eu neutralizar ele. Aí você bateu nele, neutralizou ele aí, para. Aí ele vai respeitar você. Esse baixinho, você não para de me agredir, você que começou a me agredir. Você para com isso. Entendeu? Então, assim, é o respeito. O cara vê. Por exemplo, aconteceu comigo um dia desse, lá nos Estados Unidos. Que lá tem assim, eu tenho um carro elétrico, tá? Tenho um carro elétrico. E tem um negócio de abastecedor elétrico. Vários assim. Aí eu cheguei... Não é da Tesla não, que vai sozinho não, né? Ainda não. O meu carro é o Tesla, né? Mas só que esse negócio daí, o cara tem que pagar uma taxa a mais... Para poder fazer sozinho. Para poder fazer sozinho. É tipo um programa, entendeu? Você todo mês paga $200, aí eu digo, muito caro, eu mesmo dirijo. Tá bom. mas tem. Aí eu entrei na fila, veio um cara na contramão com outro Tesla, aí ficou aqui assim, Ele ficou. Aí ele veio e me ameaçou com o carro. Aí eu parei o carro, fiquei olhando. Ei, o quê?
Aí ele falou, aí eu vi o cara grandão, sabe? Eu o quê? Aí ele falou, não, você tá aí, entrando, o seu lugar é meu aqui. Meu amigo, você tá na contramão. You come from the wrong way. This is the right way here. He said, I don't care. I don't care também, too. I don't care também, tio. Tá? Aí o cara pegou e deu a ré, entendeu? Aí eu peguei e entrei, entendeu? Aí o cara grandão. Sabe? Eu fiquei parado, você tá errado. Aí eu abri a janela, ele abriu. Eu digo, você tá errado, você tá no caminho errado. Não é aqui. Se você tivesse começado, aí, na faca, e pegou e foi andando embora. O cara grandão no carro. Aí ele olhou, eu nem gritei, falei, você tá errado. Aí ele pegou e foi embora, entendeu? Aí eu nem briguei. Mas eu peguei também o lugar ali. Entendeu? Não tira que ela tem que desviar de bala. Você perguntado da existência? É verdade. Última parte. Algum momento você já pensou em desistir do karatê? Quando criança, talvez ali, né, um pouco mais de preguiça, assim, mas não desistir, mas assim, eu quero treinar hoje, eu quero dar um tempo, comecei a treinar, então sempre, às vezes, tem. Aí depois pega e volta para as boas, para não desistir. É porque o cara tá, além de estar no sangue, tá uma coisa que você realmente gosta desde sempre. Eu utilizo para a vida. Né? Mas geralmente quando é criança, a pessoa não sabe dar a importância daquele trabalho, A pessoa que vai ficar mais velha, vê que aquilo é aplicado no dia a dia da sua vida. Você morava também para assim, morava, que é uma maneira de falar também, que eu convivia, por mais que eu não treinasse ali, todo dia, treinava 6 vezes na semana, mas a minha convivência com pessoas que treinavam. Professores da academia, alunos da academia, amigo do meu pai, entendeu? Então, vivia na academia. Secretaria, entendeu? As coisas. Primeiramente, assim, agradecer. Ficou bastante tempo, cada um do personalismo. E, de novo, ficar o convite. Você está indo lá para o Verbado, você nessa parte dessa nova geração. E a gente, a parceria, tem interesse da gente conversar sobre o motivo do karatê lá para frente. Né? Eu acredito nesse karatê mais interpessoal também. Acho que a gente tem novas modalidades. Plantei outras modalidades justamente para acreditar nisso. Então, antes era só o karatê lá, o base, mas eu acredito nessa formação completa do karatê. E fica assim uma última mensagem para o pessoal que está nos acompanhando sobre essa questão também, né? Da sua vivência. Nós já falamos ali, por exemplo, para as crianças e adolescentes, como seria. Qual é a última mensagem que você quer passar para as pessoas no geral do karatê que de repente está, igual eu falei, a parte de empreendedorismo, a parte do atleta, a mensagem que você quer. Assim, primeiramente, parabéns, né, pelo Shotcast. Shotcast. Parabéns pelo Shotcast. Uma coisa legal que a gente não veio muito assim, diferente da arte marcial, mas especificamente também dentro do karatê, você tem um conhecimento baixo do karatê. Então, parabéns aí por iniciar esse trabalho, muito sucesso. Obrigado. E a mensagem, assim, é a visualização. Como é que você imagina o seu futuro? Isso é muito importante, você sonhar. Como é que você quer estar daqui a 5 anos? Como é que você quer estar daqui a 10 anos? E ter certeza que cada dia que está passando, você está no caminho para atingir esse objetivo. Então, assim, o jovem hoje precisa sonhar, precisa acreditar. Qual é o objetivo dele? O que você quer na sua vida? E, assim, ouvir as pessoas, mas o mais importante é ouvir o seu coração. Ouvir que realmente você acredita. Então, por isso que às vezes precisa de um amadurecimento. Às vezes a pessoa ali, com 15 anos, ela tem uma ideia, ela tem uma visualização. A partir de 20 anos, ela tem outra visualização. Então é importante você também considerar esse amadurecimento. Mas colocar, mesmo que tenha 15 anos, 20 anos, colocar aquele objetivo. Não necessariamente vai se concretizar daquela forma, mas você tem que ter uma direção. Então, por isso que é um objetivo concreto na sua mente,
ela é importante. Por mais que depois você altere o seu caminho, ou até altere até o seu objetivo final. Mas ele tem que ter esse caminho para você trilhar, essa visualização. Então, assim, eu acho que o jovem hoje ele precisa ter isso, para buscar a realização desse objetivo. E a partir dali, enfrentar os obstáculos que estarão nesse caminho. Com resiliência, coragem, com atitude, e buscar que se concretize. Então, essa é a minha mensagem. Você desenvolver os aspectos da vida, coragem, disciplina, respeito, o caminho para atingir o seu objetivo. Porque os obstáculos virão. Aí você tem que ser mais forte e resiliente para lutar e conseguir aquilo que você visualizou. Quando chegar nesse ponto, tem uma outra visualização, um outro objetivo. Uma análise em cada período. Você Cada fala período. 5 anos, 6 anos, repete um pouco, às vezes meio do caminho também. E assim, ouvir o seu coração. Porque muitas vezes você faz coisas para agradar outras pessoas. Para poder satisfazer, às vezes, o seu amigo, ou o seu pai, ou a sua mãe, ou uma expectativa que criaram em torno de você, que na verdade não é aquilo que você queria. E aí, no final, quem mais vai ser feliz ou não feliz é você mesmo. Uma coisa que meu pai sempre ensinou para a gente foi isso: meu filho, seu caminho. Então, escolhe o seu caminho. Então, por isso que hoje eu me encontro na partida karatê e meu pai encontra a JK. Sabe? Cada um fazendo o seu trabalho. São trabalhos que têm muitas coisas em comuns, mas que na verdade têm suas divergências, são diferentes, na verdade. Mas eu acho que cada um, assim, até do meu pai, quanto dos meus irmãos, cada um se encontra feliz naquilo que está fazendo. O Kenzo, ele está feliz naquele caminho que ele escolheu. O Lyoto, no caminho da luta, agora está se aposentando, no caminho que ele está fazendo. Eu no caminho do karatê, de outra forma do meu pai. O Takê com o karatê também, mas voltado mais para a academia, de fitness, mas ele incorpora muito o karatê, tanto no negócio quanto na modalidade dentro das academias dele. Então, assim, as pessoas são diferentes. Existem as diferenças das pessoas, cada um é diferente. A gente vem da mesma família, mas os irmãos são diferentes. Eu tenho 3 filhos, tenho certeza que cada um deles é diferente. Cada um deles vão ter objetivos talvez diferentes. E essa aceitação é importante. Aceitar as diferenças. Se a gente está no papel de líder, aceitar as diferenças. Aceitar que cada pessoa tem uma maneira de ser. Se a gente está no caminho, a gente tem pessoas que a gente tem como referência, é importante escutá-las, porém respeitar o seu próprio sentimento, o seu próprio intuito. Tem uma coisa que eu falo, que é assim, a pessoa tem 4 tempos na vida. Tá? E você reconhecer na sua vida esses 4 tempos, que é o tempo do outro. O que é o tempo do outro? Que às vezes você não está preparado, mas você está ali para servir aquela pessoa que vai ter sucesso, que é a pessoa que está mais preparada que você. Você vai servir ela, porque ela é o seu líder agora. Ela vai te representar. Então, ali é o tempo do outro. Então, às vezes, a pessoa não olhar com aquela inveja, pô, aquele cara está ali, eu estou aqui. Não, é o contrário, você ajuda essa pessoa. Olha ela como uma coisa que ela está engrandecendo. Outra coisa é o seu tempo. Aí já é o contrário. Não é você ser arrogante, mas é você reconhecer que aquele é o seu momento. Agora é a sua vez. Agora é a sua vez de ser campeão. Agora é a sua vez de se destacar no estudo. Agora é a sua vez de ganhar o prêmio. Agora é a sua vez de ganhar dinheiro. Agora é a sua vez de ter a sua academia. Você reconhecer quando você está preparado para que agora chegou o seu momento. Sentir, sabe? Sentir. Terceiro, é fora do tempo. O que é o fora do tempo? Fora do tempo é você saber o time de entrar e saber o time de sair. O cara tem 15 anos de idade, se tornou pai, e está fora do tempo. Viu?
Está fora do tempo. Porque 15 anos, está estudando, está formado, não tem amadurecimento para criar um filho. O cara tem 70 anos, acabou de ter um filho agora. Está fora do tempo de novo. Está fora do tempo de novo. Porque daqui a 10 anos está com 80. Não vai Está acompanhar. correndo, não vai conseguir fazer nada. Vai conseguir. Faz 20 anos, talvez agora, acaba não morrendo. Não viu o filho de uma vez, não deu tempo de lutar. Então tem fora do tempo. Isso aí, você tem que saber onde é o tempo certo. Tempo de estudar, tempo de trabalhar, tempo de investir. E tem o tempo de Deus. O tempo de Deus é que está fora do nosso controle. Às vezes você pira no objetivo, mas não aconteceu da forma que você tem o seu objetivo, está se esforçando, eu me dediquei ao máximo. Mas não é. Eu quero ser campeão, você esforçou treinador, você não foi campeão. Porque alguma coisa aconteceu. Entendeu? Mas está no meio do caminho, você morreu. Acontece. Isso é o tempo de Deus. Tem um cachorro aí, você adora aquele cachorro, tá bonito, cachorro, pá, morreu. É o tempo de Deus. A natureza, não é nem Deus, a natureza, a vida levou o cachorro. É o tempo de Deus, é o tempo da natureza. Eu sempre falo com esses 4 tempos. Se você aprender esses 4 tempos, você tem um caminho tranquilo na sua vida. Você vai saber o tempo do outro, você vai saber o seu tempo, você vai saber o que é fora do tempo, você vai saber o tempo de Deus, você vai aceitar. O tempo de Deus é aceitação. Agradeço mais uma vez, muito ensinamento, né? Muito aprendizado, e agradecer a parceria também da turma. Primeira vez que você participando aí, o José Sushi também está aí offline. Um abraço para a sua família também. Eu falei, vou lá visitar com certeza. Se prazer receber. Você bem-vindo no Cuiabá também. Visitar mais uma vez aí, participar do canal. Gosto muito lá de Cuiabá. Bem frio, né, lá? Se bem que eu vou te falar, tem um dia que fala, cara, calor, foi no mês de julho, amanheceu frio pra caramba. Foi. Mas você pegou bem na época do frio. Julho é o mês do frio, mas depois acaba não tá me entendendo, rapaz, diz que Cuiabá é quente, Belém eu sei que é quente, né? Mas Cuiabá, a gente chegou de madrugada no ônibus, que a gente foi de ônibus, Belém, Cuiabá, às 4, 5 horas da manhã, frio. Vocês não levaram nada, inclusive. Achei que era cachorro. Só se tem aqueles agasalhos de seleção, né, que nós ajudou fino. Um abraçadinho com o só. Tá bom, professor, muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado. Pessoal, muito bem. Quem gostou, assina o canal, dá um like, compartilhe. É isso aí. Um abraço.